Olá, manos e minas do Brasil. Meu nome é Calil. Estamos aqui para a nossa mais uma entrevista no nosso canal. Estou aqui com ele hoje, LF, meu parceiro. Salve, salve, Calil! Mais salve, salve, saudações amantes do esporte ligados aqui na Arena Local. Mais um podcast chegando aqui no nosso canal, né, Calil? Nosso podcast número 17 e a entrevista 17. segunda, né? Entrevistamos o professor Fausto na semana retrasada e hoje estamos aqui com ele, que já jogou por Paulista, São Bento, Bragantino e atualmente está jogando aqui, brilhando nos gramados do futebol amador de Várzea Paulista. Antes de eu anunciar ele, sempre pedir para vocês, se inscrevam no canal, curta, compartilha. Para quem não deu joinha na live, já chega dando joinha já, porque a resenha vai ser legal. O cara tem bastante história para contar, rodou bastante time bacana e vai poder falar para a gente aí sobre os bastidores do futebol, que é o que a gente sempre gosta de saber. Então já senta o dedão no like, curta, compartilha, se inscreve e vamos divulgar essa resenha aí, que tem tudo para ser sensacional. Calil, fala para a galera quem é que tá com a gente aqui hoje. Lembrar também, pessoal, se inscrever a gente lá no Instagram, em todas as redes sociais, procurar lá Arena Local, vai encontrar. É Com isso a aí. gente hoje, LF, está ele, Eric Mamadeira. Vou colocar ele na chamada. Olha o Boa homem aí, ó. noite, Eric. Boa noite, irmão. Tudo bom? Tranquilo? Tranquilo. Lucas, boa noite É... também. Boa noite, irmão. Ô, primeiramente, agradecer ao Eric aí por disponibilizar um tempinho. A gente sabe que no meio do futebol é sempre tudo corrido, é muita coisa para fazer, é jogo em cima de jogo, enfim, bastante coisa, mas ele disponibilizou um tempinho dele para bater esse papo com a gente. Aí, irmão, obrigado pela moral e por esse tempo aí. Obrigado a vocês aí pelo convite e vamos para a resenha. É isso aí, irmão. Eric, a gente tava dando uma olhadinha, a gente conhece você de alguns jogos da Várzea aqui, a gente sempre acompanha você aí, né, nos jogos. E aí, eu dando uma olhadinha aqui, a gente viu que você começa profissionalmente no Paulista, né? Mas como é que foi esse começo seu aí? Você já começou direto na escolinha lá? Você começa aqui em Várzea? Como é que foi esse começo seu aí? Irmão, comecei no Nacional de Jundiaí com 7 anos jogando salão. Meu pai Pô, me da levou hora. lá pela primeira vez jogando salão lá. Quem era amante do salão vai lembrar de quem eu vou falar, do Maia. Tá no Aham, sindicato hoje, grande Sindicato. Maia. Comecei lá com 7 anos. Gostei, meu pai levando eu todo dia, levava eu lá pro Nacional lá. Depois de uns. Tava com uns 10 anos, vim pra Várzea. Antigamente era Aspifute que chamava, hoje não tem mais o Aspifute, né? sim. Carrozeli, Coeri lá. Fui treinando salão, aí fui pro campo. Acho que meus 12, 13 anos. Tinha um Carlão, que era treinador aqui na Várzea, junto com o finado Valdir Carpeloto. Aí eles treinando aqui na Várzea junto com eles, era um grande amigo meu também. E tinha o Marcelo Lucas, que morava aqui na Várzea, ele é diretor do Palmeiras. Aí falou assim: você não quer fazer um teste lá no Palmeiras? Eu vou, tô com 12, 13 anos, vamos embora. Aí quando eu fui pro Palmeiras, ele me levou, fiquei lá 4 anos fazendo a minha base lá, indo todo dia de trem, batia de manhã, saía daqui de manhã, chegava 10, 11 horas da noite, todo dia, eu, minha mãe e meu pai. 4 anos nessa batida aí de Palmeiras. Saí do Palmeiras lá, fiquei 4 anos, depois fui pro Corinthians. Joguei uma Copa lá no Corinthians lá. Aí foi quando deu uma desanimada da base. Aí eu casei, teve minha filha também, tinha 17 anos, já tive minha filha já, que hoje tá com Casou 16. cedo então, mano? Oi? Casou cedo então, assim? Casei com 18 anos, mano. Eu tinha minha filha com 17 já. Aí foi quando foi dando aquela desanimada, pô, ter que cuidar da minha filha agora, ter que trabalhar, ter que sustentar ela. Aí deu uma desanimada. Aí comecei a jogar os amador. Em 2009, a primeira amador meu foi no Marlene de Jundiaí. Foi nem na Várzea, foi em Marlene de Jundiaí. Ah, no Marlene. No Marlene, aí foi vice-campeão lá. Era o primeiro ano meu, fui vice-campeão, por exemplo, União da Vila. E Aí já era jogando titular já, amador. não? Oi? Já de titular já? Já jogava ou tava Não, chegando ninguém me ainda? conhecia ainda não, ninguém me conhecia ainda nos amadores ainda, era novinho, nossa, magrelinho, cara, esse moleque não aguenta jogar amador não, aí colocaram lá, aí fui amador em 2013, fui pro Atlântico, aí foi quando acho que dali deu um up meu pro profissional, porque na final de 2013 foi quando fiz o gol de bicicleta, aqui na Pô, Várzea aqui, e da todo mundo, hora. na final, e todo mundo já tava falando, Mamadeira, tem que fazer um teste lá. E eu agradeço muito, vou até falar ele, não sei se você conhece ele, o Cobrinha, que é o radialista lá. Cobrinha. Cara, meu Minha pai primeira via ele, entrevista no rádio foi pro Cobrinha. sim, Primeira e única, aliás. é, meu pai via ele na beira de campo assim, pô, você tem que levar meu filho lá pra fazer um teste no Paulista, tinha 20 anos já.
Aí o Cobrinha, não, vou falar lá com o Giba e tal, na época era o Giba, final do Giba, treinador. Não, vou falar com o Giba lá. Aí nesse amador, vou de bicicleta, jogando em Jundiaí, eu tava bastante falado, aí foi quando o Cobrinha falou, não, eu vou dar uma oportunidade para ele, eu vou levar ele lá. Aí foi quando o Cobrinha me fez o convite para estar lá, fiquei uns 2 meses só treinando, fazendo mais nada, porque, mano, é muita diferença do amador pro profissional. Ah, imagina, Muita mas aí quando diferença. você vai pra lá, você faz o teste, você já passa já, então, tipo, aí você já vai pro time já. Ou você Cara, eu fica treinando ainda, pá. não, fiquei ali uns 2 meses pegando parte física ainda, 2 meses, que era final de ano ainda. Foi em novembro que eu fui para lá. Aí fiquei novembro, dezembro. Aí naquela, vai ficar, não vai ficar. Voltei para pré-temporada em dezembro de novo. Já ia começar o Paulistão da 1. Era um Uhum. texto tá lá. Aí vai isso. deixar ele aí, não vai. Aí os caras falaram assim, não, vamos assinar, vamos fazer um contrato com ele. Foi o primeiro contrato meu como profissional. Que da hora. Isso Aí em você já é em 2014. 2014? 2014 ou 13? 2014, Paulistão da 1. 2014 já. Eu não Mas sabia, como era eu o achei que você tivesse feito uma base no Paulista. Então, tipo, você já cai do amador direto pra lá já. Não, do amador direto. Tipo assim, eu fiz a base no Corinthians, no Palmeiras, 4 anos e no Corinthians. Aí aí fui pro amador, aí eu parei. Aí do amador já fui profissional. Aí onde eu fiquei só treinando. Treinando até. Ixi, até Aí os caras nessa me época, aprovar. No Palmeiras e Corinthians, sempre campo? Ou passou pelo Não, futsal também? sempre campo. Ali, Sempre depois, tipo campo. assim, no salão foi só no Nacional, no Aspifute. Aí quando eu fui Sim, pro sim. Palmeiras fazer a base, era só campo. e já Só sempre campo. atacante ali, já meio atacante ali, Não, sempre por aquele lado. sempre meio atacante. Vixe, lá eu era uma, Uhum. você vê, não tinha nem minha categoria na época do Palmeiras. Foi mais Uhum. pela cunha mesmo. Aí o Carlos me aprovou lá, não, ele não tem nem a categoria dele, mas vamos deixar ele aqui treinando com nós. Cara, eu saía de casa 7 horas da manhã para ir para a escola. Saía 12h20. Já ia para a estação da Várzea, já ia até a Barra Funda. Chegava na Barra Funda lá, comia alguma coisa rapidinho, um lanche que minha mãe fazia. Aí de lá eu pegava o ônibus do Palmeiras e ia lá para Guarulhos. Aí Nossa, treinava era lá bem. o CT no Palmeiras? Até hoje é Até lá, hoje, né? a Até base é hoje é lá, lá. né? A base lá, eu não sabia, eu achei que a base também era aqui na Barra Funda, junto com o profissional. Não, a base é tudo lá em Guarulhos lá. Chegava em Guarulhos, treinava, voltava. Aquele trânsito de São Paulo, jantava lá rapidinho e vinha embora. Chegava aqui 11 horas, 11h30. Minha mãe ia buscar na estação todo dia isso aí. Todo dia. Nossa, Aí não tinha nem vida nessa depois na época. escola de novo. Não, era 7 horas novinho. indo pra escola. Ixi, minha mãe É. fazia o pão com mortandela, comia dentro do trem. Até chegar E, lá em São Paulo. e nessa época sua de Palmeiras aí, tipo, chegou a passar algum cara com você que deu certo lá, você, que vingou? Ou a maioria, tipo, ficou mais jogando amadorzinho ali mesmo, tal? Chegou Cara, alguém... ó, pra você ver, eu conheço. Chegou a vingar, foi até pra seleção Borges, pegou a seleção de baixo. Eu vejo muito cara que eu joguei no Palmeiras, tá jogando aqui na Várzea. O Borges é um, tá no Londrina da Várzea, o goleiro. Ele pegou Ah, seleção, pegou um monte de coisa. O Sabão, que é o sabonete que a gente fala, que joga society também, jogou comigo no Palmeiras. Mas daquela época que vingou mesmo, acho que, não tipo chegou, assim, né? só de outras categorias. Outras E nessa categorias. época de Sim. salário, tipo, de Palmeiras, já tinha algum salário já? Alguma ajuda de custo ou era mais pelo patrocínio do Cara, pai e da mãe? eu tinha uma ajuda de custo de R$ 150, eu lembro até hoje. cento e Nossa, cinquenta reais, que eu tinha que ir lá chegava no dia assim, eu tinha que ir lá no palestra, antigamente era o palestra, né? Não aham, era Parque Antártica, vai cantar. era Parque Sim, sim. Antártica. Eu tinha que ir lá no Parque Antártica para pegar R$ 150 para ter a condução do mês inteiro. Caramba, cara, como é diferente a realidade. Hoje em dia, tipo, você vê moleque que tá começando Bom, hoje já com salário, empresário, motorista salário particular, chuteirinha, os moleques. salário de 10 mil por aí, já tá com. Nem o trem pega mais, agora é motorista particular, igual você falou, Uber, essas coisas, Ixi, tá mais moderno agora. A molecadinha hoje tá avançada. Quando chega lá, já, tipo, já muda drasticamente, né, mano? E aí no Corinthians você chega a fazer base também lá? Você fica um tempinho? Cara, no Corinthians eu cheguei lá por indicação, antigamente era o Zé Augusto, que era o treinador, chegou sendo um profissional também, Zé Augusto. Aí Aham. tinha uma Copa chamada Copa Tupi. Aí você, ó, cara, eu vou te colocar na Copa, eu vou te escrever já eu sei de onde você veio, já te vi jogar também. Aí joguei a Copa Tupi lá, aí foi quando joguei a Copa Tupi, aí deu uma desanimada em mim, eu tava meio desanimado. Só que aqui na Várzea eu treinava com o Walter, na Copersica. Sim, já ouvi falar. Antigamente tinha Copersica aqui, tinha a NAF, né? Que ele fez um. Tinha a NAF, aí eu vim pra NAF, já tava treinando com os caras. Aí foi quando a gente fez aquele intercâmbio pra Alemanha. Ah, você chegou a Aí jogar fora, então. a gente, tipo assim, foi um grupo daqui pra fazer, tipo assim, uns 7 jogos lá na Alemanha. Da Aí nós foi hora. pra lá.
Aí eu tinha o quê? 16 anos, 15 anos, acho, por dentro dessa base aí. Aí foi quando eu fui lá, fez os 7 jogos, tudo. Voltamos, dois times de lá me queria que eu fosse pra lá, levasse minha família. Só que era de menor ainda, aí ficou naquela enrolação, não tinha empresário, não tinha nada, os caras segurou, aí acabou que eu fui parando. Acabei que eu parei. Caramba. Quis nem saber mais. E lá você chegou, tipo, conhecer um pouquinho do futebol de lá, deu um rolezinho lá, viu como é que é lá? Ou... Cara, é bem truncadinho na Alemanha, viu, cara? Meus caras, nossa, era franzininho, era pequenininho, já pegava os caras que, nossa, bombadão, fortão. É bem Forte. diferente. É tipo uma Inglaterra, que os outros falam muito da Inglaterra, o futebol inglês é muito mais pegado, mais forte, né? Mais contato, mais parte Mais, física, né? mais contato na parte física. Isso aí, lá também é a mesma coisa, a parte física. Tipo assim, lá é muito a massa, né? Eles comem muita massa lá, né? Então, você Sim. viu o tamanho dos caras lá, pelo amor de Deus. Cara E gigante. a molecada não toma cerveja ainda não, né? Porque diz que lá na Alemanha cerveja é água pros caras lá, né? Cara, o negócio era cerveja, aquele negócio de salsicha lá, que os caras comem muita salsicha e cerveja lá, cara. É, E lá nós, é, né? mas nós nem sabia que era isso, né? Tudo pequenininho, né? Tudo novinho, né? Uhum. Da Você vê, o hora, velho. Léo, na época que eu fui ainda, foi o Léo, que era o secretário da Varsa aí, de esporte, que é o dono do Napoli. Ele foi também. Ah, o Léo. É, ó. Foi, foi. Nessa época eu Assim, era molequinho, eu via ele lá já fazendo os corre aqui é, na secretaria. eu joguei, olha pra você ver, eu comecei com ele lá no Nacional. Ia com ele, ele, meu pai e o pai dele. Hoje eu acho que não tem mais futebol lá nacional. Tem ainda o futebol? Porque eu acho que deu Cara, uma. eu acho que parou, eu Eu acho que o clube em si, né? Você vai naquele clube lá, tá tudo abandonado, né? Tá Não tem mais largado, né? É. torcida, já acabou tudo. Tem um campo lá que também o campo tá feio lá, viu? E você vê que dá, tipo, eu não peguei muita fase, mas fala que o futebol do Nacional era referência na época, né? Galera Cara, federada, pá, era era bom, porque referência, mano. disputava a federação. Nossa senhora, era o Maia ainda. Nossa, quem não passou pelo Maia não é jogador, não, eu falo. Quem não passou pelo Maia. O Maia ali fala pra você. Ali é anos, hein? Eu fiquei um Nós bom tempo aqui, no salão. No salão, primeiro eu tentei no salão, né? Profissional. Eu cheguei a caramba. jogar no Barueri, joguei. No Então você não salão, chegou joguei nem passando a bastante. fase de Paquinha, Popeye, essa galera, já foi direto pro Paquinha eu Nacional. peguei. Não, o Paquinha, Paquinha eu peguei Popeye. depois, né? Paquinha eu Aham. peguei depois aqui na Varsa aqui. Mas lá no Nacional, não. Lá no Nacional foi o Maia mesmo. Foi uma época. Pô, que Aí da depois hora, na mano. Varsa eu peguei o Eri, Serginho, o Cuco, Paquinha. Aí comecei a jogar salão. Aí, Aí salão, aí nesse meio tempo você já começa. O salão você já começou a jogar antes de ir pro Palmeiras ainda, né? Ou depois que você já virou pro Palmeiras, você... bem antes do Palmeiras. Foi Da tipo hora, assim, a gente fala, né? Quando a gente começa, é onde os nossos pais levam, onde meu pai me levou, é pra ver, vou levar ele lá pra ver se vai ser um jogador. Aí com 7 anos já começou a levar eu, já dava, sempre tive incentivo do meu pai e foi, graças a Deus deu certo. E sempre foi bom de bola, não? Começou ainda. Cara, quando eu comecei a falar pra você, meu pai não falou assim, nossa, você era ruim de bola, viu? Você é ruim de bola. Eu tiro uma prova que eu fico assim, eu fico até zoando meu filho tem 8 anos. Eu vejo meu filho jogar e não é ruim. Aí meu pai fala assim, nossa, é igualzinho você quando começou. É, porque nós temos um exemplo da família aqui, que é esse meu parceiro de podcast aí, também, né? Todo mundo da família Isso. achava que ia ser o craque da família, né? Foi pro Santos, fez teste lá e tal, mas ao contrário de Deu em você, não, nada. não deu em nada, Cara, não. mas fala pra você, o futebol hoje é difícil, cara. Pra você chegar lá, mas é difícil. Hoje tá Ô, mais ô, difícil mano, ainda. hoje eu tava conversando com uma galerinha aí, né? Tipo, a gente sempre falando que você vinha aqui e tal, a gente vai conversando com a galera aqui da Várzea, e o pessoal falou muito disso, falou, pô, o Mamadeira, mano, o moleque joga demais, cara, era muito bom de bola. Você acha que faltou, tipo assim, um empresário, mano, pra dar uma impulsionada mesmo nessa fase de Palmeiras, Corinthians? Porque eu ouço muita galera falar que, tipo, a gente já viu também, né? Mas eu acompanho um pouco menos amador, mas tem a galera que tá sempre ali acompanhando, fala que tu é muito bom de bola, mano. Você acha que faltou um cara pra impulsionar você mesmo, um empresário? Só que lá na base até que tinha uma cunha, que era o Marcelo Lucas, ele era 12 anos diretor do Palmeiras já, então ele me levou lá e eu fiquei lá. Só que passou acho que um ano, ele foi mandado embora. Mesmo assim, sem ele, eu Hum. continuei lá. Só que, igual você falou, né, não tinha cunha, não tinha empresário, era novo. Tipo assim, quem me levava pra cima e pra baixo era meu pai. Tipo assim, disputei bastante Copa lá, tipo, na época da Copa Nike, Brasil e Japão, disputei bastante Copa. Só que aí Uhum. tinha uns meninos lá que já tinham meio que uma cunha, uma condição a mais, um empresário. Aí foi quando deu 4 anos, não tinha mais o que fazer, os caras assim, vai dispensar. Mas, tipo assim, na época, assim, do Palmeiras, do Corinthians, faltou. É, Tipo, porque, tipo, faltou uma. a gente escuta Se o muito isso, Marcelo nós Lucas, que... tipo assim, se o cara que tava no Palmeiras, que me levou, o diretor, tivesse lá ainda, aí seria já uma outra situação.
Aí é outra coisa. Porque a gente escuta muito isso, né? Que é a molecada aqui, né? Fala muito isso. Ah, o cara é bom jogador, mas falta um empresário. Porque, tipo, bem ou mal, futebol é negócio, né, mano? É. Então falta um cara ali pra te apresentar, tal, fazer o meio de campo. Porque, pô, igual eu falei, eu escutei muita gente falando bem de você. E hoje, não sei se sempre foi assim, mas hoje a gente tá acompanhando mais. Você vê cada cara amassando a bola, jogando a Série A, time grande, cara. Você vê cara amassando a bola. E você fala, pô, como é que uma molecada dessa não vira, velho? Aí nós fala assim, é a famosa cunha, né? A famosa, assim, É, o empresário que tá lá sustentando por trás. um conselheiro lá que o cara conhece, é amigo do Cara, pai. sempre É tem. assim, é. Infelizmente, é o mundo do futebol hoje sempre vai ter, cara. Sempre. O moleque pode ser ruim, pode ser o que for, mas hoje em dia até os próprios times aí que você pega e fala assim, ó, pra manter o cara aqui, você tem que pagar 5.000 reais por mês aí. Sim, Hoje em É dia tá loucura. assim o futebol. Eu tava vendo ontem uma matéria do jornal aí falando que no Corinthians mesmo tem quase 100 moleque inscrito na categoria de base. E o time não tem jogador lá no time titular, no elenco. Você vê pouco moleque da base e os que Você vê vê. não joga nada, pra falar Mesmo, né? português, claro. O molecada é um Mas nível pra você muito ver. baixo. Mas esse aí, falar pra você, faz parte do futebol, até desanima. Eu desanimei muito por causa disso daí. Eu desanimei Você muito por fala, causa disso daí. Valério, você assiste Você jogo, vê você fala muita assim, pô, coisa. joga mais que esse cara aí, velho. Quando você assiste, Não, você fala, vê joga muita mais que esse coisa. Você vê muita coisa no futebol, assim, não é possível que esse moleque virou profissional. Você fala assim, não é possível que esse moleque virou profissional, não joga nada, mas o quê? Tem a cunha, né? cara. É. Aí você pensa, assim, pô, se eu tivesse jogando agora, nesse momento, tava lá, pô. Porque, Você pô, pega até em seleção, você pega cada jogador de seleção brasileira e fala assim, porra, não é possível que esse cara tá na seleção, né? Aí, cara, tem alguma coisa por trás, não é possível, não. aí quando você vai dar uma olhadinha, realmente tem, né? Porque agora você vê, Não, sempre tem. mais um presidente que cai agora na seleção aí. Então, tipo assim, muito. Então, é igual o negócio da CBF, o presidente da CBF caiu. Aí, né, não sei se você chegou a ver essa matéria, que o Ronaldo queria assumir. Aí não deixaram lá, todo o time apoiou o cara. Agora um cara, não sei de que estado aí, tem 25 clubes com ele. É umas Você vê coisas que que você louco. não. Cara lá de Roraima, E o ninguém cara conhece o nunca nem cara. foi presidente, esse maluco aí. O pai dele era, aí tipo, parece que ele elegeu agora, mas ele nem tomou posse ainda. Então, Olha é que uma loucura. máfia, falar pra você, é uma coisa que você fala pra É pensar foda. assim. Ronaldo, que é o ídolo do Brasil, os caras não deixam. Ô, não Calil, eu quer tô nem falando ouvir o bastante, cara, né? pô. Tô falando É, então. bastante com Não, o Eric aí, não. vai pergunta, vai mandando aí. Não, Eu a me gente empolgo, passou Eric, eu aí. deixo ele falar pouco, porque eu gosto muito de falar, velho. Eu começo a falar, eu me empolgo. Quem E faz? aí ele tava ficando assistindo, coitado. Não, o que ele falou aí que passou na base do Palmeiras, do Corinthians. Aí do Corinthians você já vai jogar na Várzea? É mais É, ou menos essa aí, época aí? aí do Corinthians, tipo assim, era novo ainda, né? Eu vinha e jogava só brincando no salão, treinando aqui perto de casa mesmo. Aí em 2009, quando eu começo a jogar os amador mesmo. 2009. Sim. Aí faz o teste no Paulista, seguindo aqui o cronograma, né? Faz o teste no Paulista, passa para o time principal já, fazendo ali a parte de preparação física e tudo mais. E aí, como que foi o seu primeiro jogo no Paulista? Cara, aí, tipo assim, eu voltei em janeiro lá de 2014 e continuei a Sim, preparação. Aí começou o campeonato e não tinha contrato nenhum ainda. Aí quando sim, o dirigente lá perguntou, e aí? Perguntou pro Giba, né? Ele vai ficar, não vai ficar? Aí o Giba falou assim, não, pode fazer um contrato com ele. Aí eu fiz um contrato de 4 meses só, que era o tempo do Paulistão. Só que, tipo sim. assim, tinha 30 jogadores no Paulistão lá e até nomeado, jogadores nomeados, de Nelson, tinha o de Nelson, tinha o esquerdinha, tinha o Juliano, goleiro que era do Guarani, tinha Aham. bastante cara nomeado no futebol lá. E eu só treinando, cara, e o Paulista correndo. Só que o Paulista, na época, não tinha ganhado nenhum jogo ainda. Chegou até a cair em 2014, não ganhou nenhum jogo É em o ano que cai, 2014. né? O É, o ano É a Barbosa que tá última nessa cai. vez que também ou joga a mais Série A adiante? do Paulista. É a última vez, né? Esse É, ano aí, 2014, a última vez isso. que jogou. O Aí Barbosa eu tava só aqui nesse treinei. time ainda ou não? Não, não, tinha Não saído mais, né? já. O Baiano Não, tava. não, tinha saído já. Aham. Esses caras eu não cheguei a pegar, não. Aham. Aham. Aí eu só treinando, 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 e os caras só perdendo o jogo, e eu na minha, né? Aí a torcida Uhum. querendo que eu fosse inscrito pro Paulistão, aí beleza, os caras não me inscreveu, só treinando. Aí chegou na reta final, como o time não tinha mais como classificar, não tinha como mais nada na tabela, aí mandou todo mundo embora. Era o Beto Caramba. Cavalcante. Ficou o Beto Cavalcante como treinador. Aí Sim, mandou todo mundo embora, aí eu assim, pô, acho que eu vou ter uma oportunidade agora. Aí os caras foram e me escreveu no Paulista, aí treinando, passou mais uns 3 jogos, faltava 4 jogos, aí o Beto chegou comigo e disse, ó, você vai pro banco.
vou te levar pro banco, primeira vez sua, tal. Foi contra o Oeste, lá em Oeste. Da Aí, hora, assim, velho. beleza. Fui lá pra jogar contra o Oeste. O moleque, infelizmente, machucou lá o ombro. Entrei no intervalo do jogo, né? Depois desse jogo de 2-1 pro Oeste. Aí, beleza, já estreiei como profissional. Só que na próxima rodada, já era o Palmeiras. Putz. Aí eu falei, putz, mano. Aí o moleque não ia conseguir jogar, ia fazer a cirurgia. Se apresentamos na terça-feira, o Beto chegou em mim e falou assim: está preparado? E você vai ser titular contra o Palmeiras. Assim, pô, Uhum. cara, meu segundo jogo como profissional. Assim, putz, Era preparado. aqui ou lá em São Não. Paulo? Então, a gente era aqui, Jundiaí, só que vendeu, foi lá para Ribeirão. Nossa. Ah, E Vendeu aí o só jogo para Palmeiras, né? ganhar. Para ganhar uma verba lá. Treinando a semana inteira, uma ansiedade que falava pra você, não conseguia dormir. Falei, né, putz, mano, o Jaco do Palmeiras. Cheguei lá no estádio, lá, aquela torcida, a hora que eu entrei assim no campo, lotado, quase 30 mil pessoas. E, nossa senhora, uhum. tremendo mais que Vara Verde. Mas depois começou o jogo, tipo assim, você olha assim, você, pô, tava no amador, até você arrepia um pouco, né? Tava no amador, de repente você tá jogando contra o Palmeiras com 30 mil pessoas no estádio. Aí passa aquele filme na cabeça inteira até chegar até lá. Você lembra muito das pessoas que te ajudou. Eu lembrava muito do Cobrinha, né? Foi um dos caras que me ajudou, e meu pai, né? Pelo sonho do meu pai e da minha mãe. Aí jogamos, perdemos lá de 3-1. Era o Fernando Praz, tava, Valdívia, vixe, tava aquela galera toda. 14 é o Perdemos. time que ganha na Copa do Brasil em 13, né, Calil? Acho que ganha, né? Ou Putz, eu 12 não ganha a Copa do Brasil. lembro, cara. Eu sei que o time É, era tipo assim, Fernando não, Praz, Prazo, O o Assunção Henrique, já eu acho que tava tava também, nesse eu acho que time. tava, né? Vitor Não, Hugo, os Vitor Hugo, lateral. O é. time era bom. Aí faltava mais 2 rodadas, Mojimirim e Bragantino. Aí depois dali eu peguei a titularidade. Aí fui jogar Uhum. contra o Mojimirim lá, empatamos 4-4. Aí fui bem, só que não tinha 4-4 contra o Mojimirim, era o Caramba. Fernando Baiano, contra o time do Fernando Baiano, atacante ainda. Uhum. Foi no Sim. Corinthians. Aí, último jogo, contra o Bragantino aqui em Jundiaí. Cara, aí foi onde que eu fiz o meu primeiro gol como profissional. Empatamos 1-1. Acertei uma sapatada lá de fora da área. Foi o primeiro gol meu como Uhum. profissional. Só que aí, mano, comecei a me destacar e começou a aparecer os empresários. Começou a aparecer um monte de Ah, empresário, vai daqui, telefone tocando, empresário querendo assinar. Aí eu lembro que eu fui almoçar com o Iaki. Iaki é um japonês. Ele era Uhum. bastante jogador para fora. Almocei com ele e disse, vou esperar. Aí foi quando o Gilvan, que é empresário do Nenê, me ligou também. Não, tal, vamos. Aí fui almoçar com o Gilvan. Aí eu acabei assinando com o Gilvan 2 anos. Que é Que empresário da do hora. Nenê hoje. ah, E aí, Aí depois voltando um da. pouquinho, você falou no lance que você fez o gol aqui no Germe. O que passa na cabeça, mano, quando você faz um gol assim, tipo, pô, Paulistão, tal, Cara, em casa com a torcida? se você vê o vídeo, eu tenho um vídeo no meu Instagram. Eu tento Uhum. pular, eu fiz o gol, eu tento pular a placa, eu quase caí a placa para comemorar com a torcida, cara. A emoção que eu não sabia para onde eu ia, não sabe pra onde corri lá vai, né? perto saí lá perto da torcida lá e quase fui pular a placa, quase caí. Aí depois do jogo lá, você fez um gol no Paulistão, cara. Cheguei num nível Eu acho que esse Paulistão, deve né? ser o da hora. Pô, no outro dia, ser um exemplo. Lógico, o Paulista não tem aquela visibilidade, né, tal, mas você vai assistir um Globo Esporte, passa o seu gol lá, pô. Você vai assistir né, Cara, depois da Tem TV notícia, tem TV notícia. tem, é. Aí o Gilvan, depois eu assinei com o Gilvan colocou no lance. Aí Nossa, depois, que... Uhum. aí depois desse jogo aí, eu assinei mais 2 anos com o Paulista de contrato. Aí, vixe, aí depois, tipo assim, como era do Amador ainda, como tinha muito time já me querendo, depois de 4 jogos que eu fiz, nossa, um monte de time me querendo, o Gilvan falou que tinha o Oeste, Fortaleza, aí ele Uhum. preferiu deixar eu aqui do Paulista. Não, termina o ano aqui, no segundo semestre, joga a Copa Paulista. Falei, Na época beleza. não tinha Série D mais, não. O Paulista não tá na Série D, não, Não, né? não, É aí porque joguei a caiu, né? Copa Paulista. Aí joguei a Copa Paulista, fui bem também, aí chegou no outro ano, 2015. Aí ele falou assim pra mim, não, você vai continuar no Paulista. Eu falei, pô, mas tem um monte de time. Não, você vai continuar no Paulista, pega uma sequência aqui de novo, vai jogar a Série Uhum. A2. E era o Roberval da Vina ainda. Outro Aham. time bom também, era um puta de um time, nós tinha. Beleza, Aí. joguei a A2, acho que fui artilheiro do time com 7, 8 gols aí. Jogando a A2, aí acabou a A2, ele perguntei pra ele assim, e agora? Agora você vai ser emprestado lá pro Guarani, pra jogar a Série C do Brasileiro. Uhum. Falei, beleza. Peguei, joguei em 2015, fui pro Guarani, segundo semestre lá. Segundo semestre, joguei o Brasileiro da Série C.
A gente não classificou, voltei pro Paulista de novo em 2016, para jogar a Série A2 de novo. Série Aí dois. joguei a Série A2, aí né, caiu. Na Copa da 2 para 3 em 2016. Só que aí, no primeiro jogo meu, da Série A2 desse ano, 2016, foi contra o Bragantino de novo. Quando eu sofri um pênalti, né? Perdeu de 4-1, mas sofri um pênalti. Era o Felipe, goleiro, que era do paredão do Corinthians, do Flamengo lá, ele era o goleiro. Ah, sim. Aí acabou a 2. Cara, só que faltava 5 jogos antes de acabar. O Bragantino me ligou. Pô, nós quer contar com ele, a brasileira da Série B. Nós quer Série contar B. com ele e tal, só que eu tinha um contrato de mais um ano no Paulista ainda. Uhum. Aí acabou a Série A2, os caras querendo ir lá e ia começar a Copa Paulista. Eu treinando para a Copa Paulista em 2016 no Paulista para continuar. Foi quando uma semana antes os caras do Bragantino, o meu Gilvan me ligou assim, ó, para o Bragantino. Fui lá pro Bragantino lá, me concentrei, me alojei treinando com o grupo já um mês que eu tava, uma semana que eu tava lá, 2 dias. Os caras do Paulista me ligou, não tá liberado, que ele tem contrato aqui. Putz. Agora é possível. Não, ele tem contrato Cara, aqui. E o primeiro jogo da Copa Paulista era Paulista e Bragantino. Isso foi na quinta-feira, que eu tive que pegar minhas coisas lá do alojamento e vim embora. O jogo foi no sábado. Então, na quinta-feira, peguei minhas coisas, vim embora. Aí eu fui assistir o jogo lá em Bragança. Paulista, fui com o ônibus do Paulista ainda, fui assistir o jogo lá. Acabou, o Bragantino ganhou. Chegou na segunda-feira, eu liguei pro João, e agora? Se não, vou fazer um acordo aqui, vai quebrar o contrato com o Paulista e você vai pro Bragantino. Aí foi quando ele foi, né, quebrei o contrato com o Paulista aqui, foi tudo na amizade, tudo tranquilo. Aí assinei contrato de 2 anos com o Bragantino para jogar a Série B lá. Jogar a Série B com mais 2 anos de contrato. Aí para mim, era o paraíso, né? Pra mim foi coisa linda. Aí peguei e fui pra Bragança. Aí o primeiro jogo meu, cheguei, fiquei uma semana treinando, estreiei contra o Vasco. Tipo assim, era na semana. Domingo contra o Vasco, no Brasileiro, e na quarta-feira contra o Botafogo na Copa do Brasil. Aí nessa mesma semana o cara já me levou, já estreiei contra o Vasco. Era o Marcelo Veiga ainda, que infelizmente morreu. Ele era o treinador lá. Lá ele é ídolo pra caramba. É ídolo ainda, né? Era ídolo pra caramba. Tipo assim, ele gostava de mim pra caramba. Mas quem me deu uma ajuda mesmo, quando eu cheguei lá, cheguei no vestiário assim, ele falou pra mim, eu te trouxe aqui. Foi o Felipe Goleiro. Verdade, cara? Olha. Eu te trouxe aqui, ó, no Bragantino, porque eu gostei de você. Hora, e eu falei, eu queria você aqui. Foi quando os caras me perguntou, eu assim, pode trazer, que o menino é bom. Eu tinha jogado com ele contra ele 2 vezes. E como é que, tipo assim, ele era no dia a dia? Ele era de boa? Porque, pô, o cara Corinthians, Flamengo... O dia que eu cheguei lá no Bragantino, lá, era o dia faltava uma semana para começar o Brasileiro, e tinha a confraternização deles lá, do jogador. Ele foi pra um barzinho, foi todo mundo pra um barzinho. Falei, puta, cara, como que eu vou chegar assim no barzinho, eu não conhecer ninguém, bem... Cara, sentei assim, aí veio o Felipe conversar comigo, o Marcelo Veiga, pô, pode se soltar, filho, né? Te conhece, pode se soltar. Só que eu fiquei meio assim, né? Nem no dia a dia dele assim, cara, ele não conversava muito com ele, né? Tipo assim, ou é bom dia, ou boa tarde. Não tinha tanta intimidade assim, porque você para. Eu tava vendo um cara na televisão fazia pouco tempo. De repente, você tá no mesmo vestiário com o cara dividindo com o goleiro daquele lá que é do Flamengo, do Corinthians. Então, ele não tinha tanto diálogo com ele. Só que nesse daí também tinha ele e tinha um cara, mano, que você vai nem. O Claudinho hoje, que era do Zenit, que tá ali em Dubai. Porra, ele tava Era lá nesse menino, time moleque já, lá. Isso, pegou até a seleção. Foi um dos caras que me deu mais moral no Bragantino, foi ele. Porra, tinha eu tinha um centroavante que jogou no Corinthians em 2015, que era do Bragantino. Acho que é Lincoln o nome dele. Ele tava nesse time também. Tava, Lincoln. Eu lembro que ele bate rapidão no Corinthians e volta pro Bragantino. Alain Mineiro. Jogou no Corinthians também, Alain Mineiro. Cara, mandou mensagem pro Alain Mineiro no Insta lá pra ele trocar ideia com nós. Ele não veio ainda, não. Se tiver o contato dele, dá um salve nele lá pra ele vir trocar ideia com nós. Depois daí, nunca mais tive contato com ele. Da hora, velho. Era tipo de um goleiro, tipo de um time, cara, do brasileiro, do Bragantino lá. Só que eu não tinha muita resenha. Eu acho que ele vai ou ele volta. Em 2010, acho que ele joga no Corinthians antes, então, né? Tipo, acho que ele faz 15 Corinthians e vai pra lá depois. Não, porque acho tinha que uma ele parceria, vai né? Lá, Corinthians e Bragantino, né? Acho que ele vai pra lá. Ele fecha com o Corinthians, ele vai emprestado pra lá, eu acho. Ah, entendeu. Pô, então o time de 15 era bom, velho, time do Bragantino. Oh, muito bom. O Lincoln não tava mais lá, mas tava lá o Jaime, tava o Grampola, tipo o cara, tipo assim, já jogou em Série A, Série B. O Léo Jaime acho que era um atacante pequenininho, não era? Baixinho? O Léo Jaime era um baixinho. Eu lembro dele. O Bruno Pacheco tá jogando no Fortaleza, que é o lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Tava lá também, era puta de um time. Aí estreiei tudo.
Aí não tinha muita resenha, era mais na minha, pra você ver. O banco era eu. Ó, quando a primeira estreia minha que eu fui fazer contra o Vasco lá, tinha o Tartar, que era do Fluminense. Pô, tá, chegou aí. Tartar. Aí faltava 2 substituições pra fazer. Tava 2-1 pro Vasco. E nós com 1 a menos. Aí foi quando ele chamou eu e o Claudinho. Claudinho era banco também. Aí chamou eu, o Claudinho, saiu o Tartar e mais um lá. Aí perdeu o jogo. Aí na Copa do Brasil, né, perdeu o Botafogo também de 1-0 lá. Aí nós voltou. Aí joguei mais uns 4 jogos. Depois comecei só a ir pra banco. Banco. Aí fui desanimando. Pô, o Marcelo Veiga não tá me levando mais e tal. Aí, mas só que eu tinha contrato de 2 anos, né? Aí foi quando eu liguei pro meu empresário, eu joguei 5, 6 jogos aqui no Brasileiro da Série B, só que eu quero jogar e tô treinando bem, fazendo tudo, só que o Marcelo Veiga não me leva e tal. Aí o time acabou caindo no Brasileiro, foi pra Série C, só que antes de ele sair fora, o Marcelo Veiga, chegou o Estevão. Ah, o Soares? Isso, Estevão Soares. Ah, O cara da resenha pra vir aqui com nós também. ele falou que vem. Mano, a gente boa pra caramba. Ele falou que vem. Hoje nós falamos com o filho dele, inclusive, porque a gente conversou com ele um dia, e ele falou assim, não, vamos conversar. E aí depois nós mandou umas duas, ele não respondeu mais. Aí eu mandei isso pro filho dele, falei, pô, acho que, sei lá, se ele não mexe muito com o celular e tal. Aí falou, não, ele tá viajando, aí vai voltar no começo do mês que vem, mas ele vai bater um papo com vocês aí também, sim. Nossa, ele é gente boa, cara. Aí ele chegou lá, aí com o Marcelo Veiga tinha saído, já ele chegou, falei assim, agora eu vou ter oportunidade com ele, faltava acho que 6 rodadas, a gente brigava pra não cair. Cara, só que aí meu empresário falou assim, pô, o que você quer fazer de sua vida? Eu disse, mano, eu quero jogar. Aí deu uma semana com o Estevão lá, aí chegou o presidente, veio falar comigo, o Marquinho Chebi lá. Xabi, né? Aí veio falar comigo, pô, o que você quer fazer de sua vida e tal? Eu disse, eu quero jogar. Se não tiver, tipo assim, ele não vai me colocar pra jogar, vai colocar mais menino da base, vai dar a oportunidade do menino da base, e eu vou sair fora. Aí você, beleza, então. Aí liguei pro meu empresário, assim, tem 2 anos de contrato aqui, eu vou quebrar, então, o contrato e vou ver outra coisa. Aí você, beleza, mas tem outra coisa já? Não, você que é meu empresário, você tem que ver, né? Você tem que ver se tem alguma coisa. Não tem nada em vista. Assim, beleza, mas eu vou quebrar o contrato aqui e depois nós ver o que nós faz. Aí eu quebrei o contrato lá com o Bragantino de 2 anos, até me arrependo até hoje, que eu saí sem pegar nada. Ele me deu um cheque lá e abandonei 2 anos de contrato, não coloquei no pau, não coloquei nada. Mas já, tipo, já era legal já? Já era uma graninha que entrava já? Pô, tipo assim, eu fiquei lá 4 meses, acho que eu recebi 2 meses, ficou 2 meses sem receber, fora que faltava mais 2 anos de contrato ainda. Só que eu abri mão do resto do contrato, assim, não quero receber nada, não vou colocar vocês no pau, nada, só me paga o que vocês me devem, que eu vou rescindir o contrato. Os caras, tudo bem. Aí me deu 2 cheques e rescindi. Cara, chegou o final de ano e nada de time em 2016. Agora complicou, mano. Agora não sei o que eu vou fazer. E o meu empresário ficou meio bravo comigo, porque eu saí. Acho que ele não queria. Eu disse, mas eu quero jogar. Não adianta eu ficar 2 anos aqui sem jogar. Pra mim não convém. Aí eu assim, beleza, então. Só que aí quando eu saí, depois ele não me ligou mais. O Giovano me ligou mais. Pô, ele deve estar bravo. Aí eu falava muito com o Gel, que é o filho do Roberval Davino, que era empresário também, trabalhava pro Beto Rapa. Sim. Gel, me ajuda aí, arruma um time pra mim. Aí falou assim pra mim, amigão, já tem um time pra você. Aí eu falei, aonde? Lá em Sergipe. Nossa! Rapaz! Falei, e você nunca tinha saído da região ainda, né? Tipo, pra jogar, né? Não, era só Guarani e Bragantino. Bragantino, aqui do lado aqui. Você tava com quantos anos nessa época aí, Madeira? Oi? Você tava com quantos anos, mais ou menos, nessa época aí? 23? Eu tava com 25, acho. 25 anos. Ah, novão ainda. 24 anos. É que eu fui profissional com 22 anos. Pô, você virou tarde então ainda, né, mano? Não, virei tarde. Sem base, pá, virou tarde então. Não, virei tarde. Aí eu falei assim pra ele, putz, lá pra Sergipe, mas vai disputar o quê? Vai disputar o Sergipano, vai disputar a Copa do Nordeste e o Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil. Aí eu falei, pô, mas tem calendário o ano inteiro, então. Já é uma coisa. Ajuda. Não, vai, amigão, vai que vai dar bom lá. Peguei, fui. Aí antes do Natal ainda. Foi antes do Natal. Peguei, fui, aí chegou no Natal, minha família foi também. Eu comecei a jogar o Sergipano, joguei a Copa do Nordeste. Cara, eu lembro até foi hoje. com um contrato de 1 ano? Ou 2 não, já? Contrato de 5 meses. Que é só até pro campeonato sergipano. Copa do Nordeste ali. Aí era tudo junto nos 5 meses ali, né? né? Aí já deu os 2 primeiros do campeonato sergipano, depois não foi pra Copa do Nordeste, contra o Vitória. Sim. Aí voltou, depois, né, pegou o Bahia na Copa do Brasil. Aí, né, perdeu.
Aí, tipo assim, faltava mais umas 4, 5 rodadas do Sergipano e mais a Copa do Nordeste. Aí, cara, meu celular, eu acabei quebrando lá meu celular. Isso aí já tava 2 meses que eu tava lá já. Acabei quebrando meu celular e fiquei sem contato com ninguém. Comprei Caramba, cara. outro. Minha mãe comprou uma aqui, celular aqui na Várzea aqui, e mandou para mim pelos Correios. Demorou o quê? Quase 4, 5 dias para chegar. E eu sem celular nenhum. Peguei meu celular, reativei meu número. Cara, tinha uma mensagem de um cara assim no meu Messenger do Facebook. Tudo bom? Boa tarde e tal. Aí respondi depois, acho que quase 2 semanas que eu respondi ele. Aí ele se apresentou para mim. Pô, aqui é o presidente do São Bento, que é o presidente do São Bento, tudo Sorocaba. bom? Depois de 2 semanas, aqui é o presidente do São Bento e tal. O Paulo Roberto falou muito bem de você, porque eu peguei o Paulo Roberto no Guarani, como treinador. Paulo Falou muito Roberto. bem de aqui de Ele São é um que Bento. parece mais ou menos com o Giba também, né? A aparência dos dois, assim, né? Eu Isso. lembro dele, eu lembro dele. Aí, assim, ó, o Paulo Roberto falou muito bem de você. A gente tá aqui no São Bento, aqui, tá chegando a Série A1 do Paulistão. E né, quer que você rescinde aí, porque falta 4 jogos aqui. A gente pega o Audax, o Santos, e mais 2, Mirassol e Ponte Preta. Vai ter que ganhar pelo menos 3 jogos aí para não se livrar do rebaixamento. E ele falou muito bem de você, a gente quer você aqui com contrato de 1 ano já. Quis eu jogar a Pô, Série C. Eu disse, não, beleza. É. Aí eu não tava jogando lá no Sergipe, lá eu disse, vou rescindir. Liguei pro Gel, né? Nem meu empresário, mas o empresário meu tinha subido já. Liguei pro Gel, conversa com o presidente aí para rescindir para rescindir meu contrato aí, que eu tô indo embora para Sorocaba. Os caras me fez um contrato de 1 ano lá para jogar o Paulistão, restinho do Paulistão, o perto Brasileiro de da Série C. casa, tá? Aí o cara, você agora, ligou pro presidente, tinha ido lá pro América de Natal jogar e não tinha ido. Não, fala para eles nem me ligar, vem aqui, pega a rescisão e tá liberado. Isso aí foi numa sexta. Peguei o primeiro voo que tinha no sábado de manhã, já fui lá na internet, primeiro voo de madrugada, você não via ela de ir embora também, né? Primeiro Escondidão voo lá, né, velho? primeiro voo da madrugada, peguei e vim. Nem cheguei a assinar o contato, os caras me mandou depois. Caramba, velho. Foi no sábado. Fiquei aqui na minha família na sexta, no sábado e no domingo, aí deu na segunda-feira, me apresentei lá no São Bento. Apresentei no São Bento, fazendo 4 rodadas para acabar. Só que faltava uma vaga só para escrever. Só que junto comigo chegou mais um cara da Rússia. Falei, pô, mas Poxa. ele mandou mensagem para jogar, né? E eu Uhum. treinando, deu o primeiro jogo contra o Audax, ele me levou. Caramba. Aí deu o segundo, ele veio e me chamou. Pô, assinei porque você eu já te conheço já e tal. Eu quero você aqui na Série C. Acabei assinando outro menino lá que veio da Rússia para jogar as partidas. Falei, pô, mano. Nossa, velho. Falei, não é Aí, possível que deu uma dessa aí comigo. Eu falei, nossa, você agora complicou. Eu tava lá já, você, agora eu vou ficar. um ano Aí de jogou contrato, né? um ano de contrato, acabou o Paulistão, não caiu. São Bento não Olha. caiu, acabou se livrando. E aí a Se pergunta livrando. boa é: o russo jogou bem ou não? Que veio da Rússia? Cara, ele nem ficou pra Série C. Os caras Não? estavam observando ele pra ver se ele podia ficar na Série C, ele acabou nem ficando pra Série C. E ele nem Aí joga esses 4 beleza. jogos, então. Ou se jogou, Não, jogou não mal. jogou, eu acho que jogou um jogo só. Só Contra o veio atrasar o Santos, seu lado, só mesmo. Mano, só veio pra Merda. me complicar. Aí ia começar a Série C. Pô, se o cara me trouxe pro Paulistão, eu vou jogar a Série C, né? Pelo menos vai me colocar na Série C. Cara, fui inscrito, tudo, treinando certinho com o grupo. Primeiro jogo na Série C, o cara não me levou. E Puxa, que caramba, mano. Uhum. O Paulo Roberto tá de brincadeira comigo, tá me queimando. Beleza, e eu treinando. Aí me levou na segunda rodada contra o Macaé, aqui. Cara, Uhum. depois daí ele. Vou te colocar titular. Aí fui indo. Contra o Tupi, Uhum. contra o Volta Redonda, depois contra o Tupi. Cara, e eu bem, aí foi onde que eu peguei uma confiança mesmo e tava arrebentando mesmo. Pô, uma Série C, tá jogando uma Série C do Brasileiro já também, que já é boa já. Era eu, Sim. o Evaldo jogou no Corinthians, Fluminense, Ah, o sim. magrelinho lá. Uhum. Ah, Ele é Everaldo? Everaldo, isso, Everaldo. Everaldo, Everaldo. Everaldo é até Joga no banco. Bahia. É isso, ele é até banco pra mim lá. Aí, Caramba, mano. aí nós foi jogar em Tupi. Jogamos em Tupi, chegamos lá, perdemos de 1-0. Só que nós foi de ônibus, porque a Série C, dependendo da quilometragem, você vai de ônibus. A CBF não disponibiliza o avião. Então, dependendo da quilometragem, acho que é 700 para cima é avião. 700 para baixo, você vai de É ônibus. ônibus. Ô, louco, você dá 600 de busão embaçado, hein, velho? Cara, e era aqui do lado, aqui, era em Juiz de Fora, então era pertinho, né?
Mas antes disso aí eu fui pra Tombos, cara. Pensa numa viagem que falar pra você que eu nunca mais quero ir de ônibus é Tombos. Tombense. Também, em Minas. Putz, cara, Cara, Minas é grande lá pra é caramba, 15 horas de ônibus. Você é doido, velho. Aí beleza, fui pra sair, fui pro Juiz de Fora com o Tupi, perdemos lá e voltamos, só que nós voltou na madrugada e eu não consigo dormir no ônibus. Voltamos, tudo. Cheguei aqui de manhãzinha, era umas 8 horas. Então, já era casado com essa mulher que eu tô aqui hoje. Aí eu falei Legal. pra ela, vamos comer alguma coisa na festa italiana lá? Vamos. Fui comer na festa italiana, tal, voltei. Aí tinha um churrasco na tia Neuza, que era uma mulher que morava no Paulista, ali do lado, a mulher mãe do Brendo. Vamos churrasco com o Ítalo. Tinha o Ítalo, não sei se você conhece o Ítalo, jogando em São Paulo, hoje tá no Remo, centroavante. Poxa, eu já ouvi falar, mano. Já ouvi falar, Acho eu que eu já acho ouvi já. falar também. O Ítalo Aí já eu ouvi falei um falar. churrasco que, cara, eu tava sem dormir no ônibus. Cheguei sem dormir e fui. Churrasco lá, tomando uma, comendo churrasquinho. Aí tinha uma, não sei se vai lembrar, a balada Coxa Bamba. Aí eu lembro, aí eu lembro. Aí, cara, tinha essa baladinha, ainda tava tudo lá, vamos lá, a saideira do Coxa, pichote lá. Eu sem dormir. Você, vamos, beber o dia inteiro. Você, vamos lá então, só ia me apresentar na terça-feira no São Bento, vamos lá. Cara, Tranquilo. cheguei lá, peguei o carro do meu pai, fui, tal, cheguei lá, comecei a tomar, misturar as vodka com uísque lá, aí eu briguei com a minha mulher, meio que discuti com ela, aí eu falei, cara, tô indo embora, vou te deixar aí, você vai com meus amigos embora. Ela falou, tá bom. Só lembro que eu saí do Coxa, dei a volta no quarteirão, coloquei o cinto, aí que eu fui sair, parei no semáforo, aí que eu fui sair, acho que eu dormi no volante e o pé ficou no acelerador. Dei no meio do poste. Putz, eu lembro disso daí, mano, na época. Saiu lá Caiu do jornal e tudo esse negócio. jornal, TV, quebrei 4 costelas. Foi ali Quebrei perto do São 4 Vicente, mais ou menos, não é? Eu lembro ainda. Isso. Putz, eu É, lembro quebrei disso aí. 4 costelas. Aí eu falei, Caramba. como que eu vou me apresentar no São Bento agora? Agora complicou. E eu com um Putz. monte de ponta, que essa cicatriz aqui, ó, é do carro, um monte Uhum. de ponta aqui, o meio com dor no corpo. Aí fui, me apresentei lá na terça-feira. Aí os caras falaram, pô, a gente tá sabendo, saiu em todos os jornais, saiu na TV Aí, pra Tem, quebrar, isso que eu ia falar, a TV tem é o mesmo jornal daqui na pra lá, pra região de Sorocaba, né? Sorocaba. Pra Que quebrar as pernas. saiu na TV Tem aqui, a gente tá sabendo, mas você tá bem? Não, tô com um pouquinho de dor no corpo aqui. Não, a gente vai te mandar lá pra ressonância, então, pra ver como que você tá. Aí eles me mandou pra fazer a ressonância, foi quando constou, tava com 4 costelas fraturadas, 2 em cima, 2 Nossa. embaixo. Mas Aí nisso os os caras caras sabiam falaram, que, tipo, na época eu não lembro se saiu no jornal que você tava voltando do rolê mesmo. Saiu lá pros cara, caras, os não caras. sabia, mas o cara também não era bobo, né? Porque isso aí foi os caras foi 2 horas da manhã o acidente. Ah, Então, os caras então assim, os caras pô, 2 sabiam. horas da manhã Vindo da na rua, igreja não era 2 horas da manhã, né? então, É. aí os caras armou alguma coisa. Aí eu fiz o exame lá e constou. Aí eu fiquei um mês em casa. Fiquei um mês em casa até colar tudo certinho, os ossos e tal. Me apresentei de novo no São Bento lá. Depois disso daí não fui mais pra jogo. Não fui mais pra jogo. Só treinando. Aí o Paulo Roberto acho que pegou uma birra de mim. Só fiquei treinando. E o time bem, o time voando na Série C. Voando. Everaldo acabando. O Everaldo foi o melhor jogador nosso da Série C. Aí no Caramba, mano. último jogo ele me levou, o jogo do acesso. Contra Confiança. Aí ele acabou subindo, ele me levou. Aí ele acabou subindo, depois ele me levou pro jogo da semifinal contra o CSA. Aí me levou, tudo certo. Aí nós subiu pra Série B do Brasileiro. Só que o meu contrato era até o final do ano, até acabar a Série C, né? Aí eu falei assim, agora complicou. Depois que eu bati o carro, a imagem deu uma. Pô, é baladeiro, essas coisas aí. Daí começou meio que cair já. Aí eu assim, vou me empregar onde agora em 2017? Não tinha pra onde eu ir. Uhum. Aí, tipo assim, no telefone tinha tocado, não tinha jogado. E Aí nessa foi época você não tava com quando. empresário mais. Não, já tinha saído já. Eu não tava Tinha mais com saído. empresário, não tinha mais ninguém. Aí foi quando o Gel, esse cara aí, ele é muito amigo do cara do Cabo Variano. Uhum. Aí ele foi e mandou mensagem pro cara, pô, dar uma oportunidade pra ele e tal. Ele não jogou lá no São Bento, mas ele subiu e tal, tal, tal. Aí o Cabo Variano foi, tava na Série A3 do Paulista. Aí os caras foram e me deu uma oportunidade lá e já joguei. Joguei 6 jogos, tava bem demais no começo no campeonato 2017 lá. Tive uma lesão. Nunca tive lesão na minha carreira inteira. Senti a posterior. Aí beleza, fiquei 15 dias, e o campeonato rolando. Fui voltar, senti de novo. No treino, Nossa. não foi nem no jogo, senti de novo. Puta, agora complicou. Mais um mês não conseguia voltar. Começou os mata-mata lá. Era nós, Velo Uhum. Clube. Primeiro jogo, 2-1 pro Velo Clube lá. Aí você, Uhum. pô, não joguei só 6 jogos do campeonato inteiro. Pode ser o último jogo nosso, eu preciso jogar. Aí foi quando teve uma reunião lá do treinador, com o presidente, com o Gel, assim, meu, a única solução é fazer uma infiltração.
Aí eu disse, cara, eu não tenho outra solução, eu quero jogar, eu quero estar, pelo menos, jogar aqui. Aí foi quando eu fiz a infiltração, cara, não senti nada. Jogamos no jogo de volta aqui, ganhamos de 3-1, passamos pra semi, aí perdemos no jogo do acesso. E eu jogando, aí voltei até bem, não senti uma lesão nenhuma. Perdemos o jogo do acesso, aí foi quando voltei pra Jundiaí. Sem contrato de novo, tinha acabado lá, né? Tava sem contrato. Aí o Fael é um treinador, Fael Júnior. Não é que ele jogou no Bahia, não é? Não sei se ele jogou no Bahia, o Fael Júnior. É um cabelinho bem branquinho, assim. Ele gostava bastante de mim. Ah, eu acho. Não, eu Aí tô ele confundindo com o foi, outro Fael. Esse é o Fael um pouco mais novo já. aí ele foi, me ligou. Boa tarde, tudo bom? Eu tava jogando amador, como não tinha contrato, tava jogando amador aqui. Eu sou o Fael Júnior e tal, já queria levar pra confiança já e tal. E hoje eu tô aqui no 15 de Piracicaba e vai jogar a Copa Paulista. Eu quero que você venha aqui jogar comigo e tal, me dar uma oportunidade. Quero você já faz um tempo e tal. Assim, pensei 2 vezes no 15 de Piracicaba ainda. Pertinho Cara, de casa cheguei de lá, novo, né? do lado. Cheguei lá, comecei a treinar. Deu uma semana, voltei embora pra casa, que era do lado. Joguei no domingo amador. Vim, puxei cabeçuda, era cabeçudo. Senti um pouquinho de dor, senti um pouquinho de dor na minha posterior. Falei, putz, deve ser a lesão. Voltei lá pro 15. Aí só que eu fui honesto com os caras, não tinha chegado a assinar o contrato ainda. E era na semana que eu ia assinar o contrato. Eu falei, antes de assinar o contrato, eu quero que vocês façam, como eu tô voltando de lesão, vocês estão todos cientes, fazer a ressonância do minha posterior. Senti um pouco na academia aqui, né? Fui fazer a ressonância. Cara, deu 5 minutos de ressonância, o médico parou. Falei, pô, você deve estar com um negócio muito grave aí que não tô conseguindo ver direito, a gente fazer a ressonância de novo. Assim, beleza. Fiz a Caramba. ressonância, fui pro clube, no outro dia saiu o resultado. Aí os caras veio a diretoria, veio o Fael, veio a comissão todinha, o presidente, falei, pô, você tá com uma lesão, cara, você rompeu seu bíceps femoral grau 3. Tá, Nossa. Não merda, foi nem mano. grau 1, nem grau 2, rompi tudo, estourou tudo o Nossa. negócio da coxa. O que aconteceu? Como eu tomei a infiltração, ela escondeu a lesão. Então, eu Ele vai joguei numa piorando, né? intensidade, foi estourando, rompi o grau 3. Agora já era. Aí os caras falaram assim, ó, pode pra você não ficar. Os caras foi até parceiro do 15, você não assinou o contrato ainda tal, mas pra te ajudar, a gente vai deixar você tratar aqui, se quiser ficar aqui, você vai ter o clube, vai ter os médicos, vai estar tudo aqui. Você fica aí na fisioterapia, só que infelizmente você não vai conseguir jogar. Era um negócio de 3, 4 meses para voltar a jogar. Era o tempo Caramba, da mano. Copa, era o tempo da Copa Paulista. Eu tenho Aí eu seu falei contrato, assim, sim. era o tempo de contrato, se eu assinasse, que eu não cheguei nem a assinar, né? Não sei você não. Então, não assinei o contrato, mas vou ficar aqui. Fiquei lá 2 dias tratando, não, vou embora. Não vou conseguir ficar aqui. Para que eu vou ficar aqui tratando aqui, pegando o tempo de vocês? Aí foi quando eu voltei embora. Aí já depois disso daí eu dei uma desanimada, depois de 2017, pra mim já deu, acho que depois dessa lesão aí já estourei tudo, não tô conseguindo voltar, e aquela fama que pegou a baladeira, que não sei o que, começou a pegar. Aí em 2018 nenhum time de novo, nem joguei em 2017, só no começo do ano. Aí depois, 18, Aí depois do 15, nenhum time apareceu, não começou a aparecer mais nada. Aí você, vou parar. Aí, tipo assim, por mim eu decidi parar, né? Não queria que nenhum clube mais. Aí foi quando os caras, quando conheci um empresário, assim, cara, você não quer voltar? Fazia o quê? 5 meses que eu tava parado. Não, pra mim já deu, cara, vamos lá pro São Carlos lá e tal, jogar Série 3 e tal. Aí meu pai, você não, pô, vai lá jogar e tal, tenta lá, você é novo ainda, você não tá numa idade de parar e tal. Quer saber? Vou lá. Fui pro São Carlos. Cara, joguei 3 jogos lá. Joguei três Caramba. jogos lá, os caras não pagou. Ô, louco. Primeiro mês já de atraso. Não quero essa vida pra mim não, tô com um filho, tá com 2 filhas já. E o menininho, tá com 2 filhas e um moleque já. Não preciso receber dinheiro, preciso trabalhar, fazer alguma coisa. Aí eu parei. Aí agora eu parei de vez. Fiz lá, vendi até uma carta lá no Instagram lá que eu tinha parado e tudo. Aí comecei a jogar só os amador. Eu tava jogando amador já antes, já. Aí só amador. Chegou em 2021, esse cara do Palmeiras que me levou. Quando me levou pra base, que era o diretor lá que Lá morava naquela aqui. época. Isso, ele me ligou. Cara, tô de presidente aqui em Formosa, em Brasília, para jogar o Catangão da primeira. Você não quer Caramba, vir mano. aqui? Aí você, não, já parei, faz mais de 1 ano. 1 ano e meio que Vai. eu tô parado já. Então, 1 ano e meio que eu tô parado já.
ixi, os músculos já não é uma coisa, eu tive lesão. Aí o Dindim, vocês conhecem o Dindim, que é daqui da Várzea, o careca lá? Sim, sim. Sim. Ele tava no time também. E o Maico também, o Maico, o zagueiro, que é irmão do Liveldo, da Miasaço. Sei, Tava tudo, sei. tava os dois, que é daqui, tava lá. Aí eu falei assim, pô, eu não vou não, eu tô mais de um mês. Cara, esse cara fez minha cabeça. Aí entrou meu pai de novo na conversa. Não, vai lá, Aí tenta você de foi. novo. Aí valeu de novo, depois de 1 ano e meio, jogar lá de novo. Aí fiquei lá em Formosa lá. Aí né, caiu lá. Pensei, não, agora eu paro. Agora não quero mais saber, não. Aí, mano, Uhum. acabou lá, o treinador me ligou. Acabou lá o Campeonato Cantangão lá, caímos. O treinador me ligou. Pô, você não quer vir aqui pro Águia Negra, aqui no Mato Grosso do Sul, jogar a Série D? Você, não, você tá ficando doido, chega. Não, agora eu parei, chega de verdade, agora não quero nem saber mais. Aí, pra você ver, o telefone tocou ainda, mas aí, depois disso daí, eu já, Aí você profissionalmente, aí desanimou eu de vez, parei. né? Aí eu desanimei, aí, tipo assim, comecei a trabalhar na loja de roupa, aí foi onde que você, mano, agora não quero mais saber de futebol, não. Agora eu quero trabalhar e dar as coisas para minha família, para meus filhos, para minhas filhas, e futebol para mim agora é só amador mesmo. Mas foi quando comecei a usar amador da vida. Oh, que da hora. E hoje no Amador, tipo assim, já chegou no. Tá no nível de, tipo, você recebe por jogo? Como é? Você joga mais por diversão mesmo? Ah, cara, ó, pra você ver, hoje em dia ninguém joga mais por diversão, não. Hoje tá difícil. Eu É, falo porque, mano, eu sou jogador, eu falo. sim. Hoje em dia, Aham. amor à camisa não tem mais. Antigamente tinha. Eu peguei uma época aí Aham. que eu mesmo joguei sem receber nada. Quando eu joguei no Marlene, eu pegava R$ 50. Pra mim era Aí. muito na época, né? Não, mas só que Aham. hoje, tipo assim, hoje muito jogador, você pega jogador aí, tem jogador que vive só disso, de amador. O cara recebe, viu pra jogar aqui, por exemplo, 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. O cara fez no final de semana aí 4 mil. É. E E a hoje o gente nível vê do que, tipo, futebol. tem uma galera que tá aposentando do profissional, tá vindo pra cá, pros amadores agora, né, mano? Tipo, lá nos amadores de São Paulo mesmo. Lá você vê Christian, você vê Pará. Tem uma Você vê baita todo de uma mundo. galera lá, mano. Até esse dia Cara, eu tava vendo o Jobson, tá jogando amador daqui da região, daqui de São Paulo. mas Mó lá tem galera. muito jogador. Lá tem muito jogador que tá jogando que é ex-profissional ou é profissional e tá jogando lá. Pra você ver, um exemplo que saiu do amador também é o Mendes. O Gabriel Mendes Mendes. que tá no Avaí hoje. Mano, ele jogou a vida inteira no a Várzea, hoje tá no Avaí numa Série B. Esse foi Então, aquele tipo que assim, jogou ano passado, né? Que fez uma série, ó, acho que a série A1 legal, de lá do Santa Catarina, Santa e o time viu Catarina. ele, né? Esse ano aqui ele jogou, né? Ele é aqui da Jogou esse região, ano. ou, mano? Ele é lá de São Paulo, é do MEC, né? Ele é do MEC de Tiradentes. Tá lá, mas Aham. tem, ó, tava ele, o Brendo, que jogou aqui comigo, que é daqui da região. Tava ele, o Uhum. Brendo, o Lobo, o Renan, e os caras que jogam amador. E o De Paula, são 5 caras que jogam amador. Uhum. Aí eles receberam o convite, foi lá para Santa Catarina, porque o dono do Santa Catarina é o dono do MEC. Aí levou 5 lá que joga amador, levou pra lá. Cara, esses moleques fez puta de um campeonato. Os caras chegou numa semifinal do Santo Catarinense. Que da hora, velho. Perderam nos pênaltis pro Avaí. Aí aconteceu, o Mendes conseguiu pegar um contrato agora, foi pro Avaí. O Renan Aham. Henrique, ele foi pro Figueirense. O De Paula tá no Portuguesa. Tipo assim, o contrato bom mesmo é o Lobo. Pegou 2 anos de Criciúma, jogando na Série Ah, B. Tem mais Série 2 anos B, de né? contrato. da Série hora, B. velho. Pô, e Não, com mas 2 anos hoje de em dia. contrato, consegue dar uma melhoradinha na situação, né? Ah, dá, cara. A Série B, querendo ou não, é boa, é uma visibilidade do caramba lá, cara. Pra você ver, hoje em dia, o amador hoje é muito nível profissional. Ó, e Hoje em ainda dia, mais aqui da região nossa, a gente tava falando com o Fausto, né? Aquele no último podcast. Aí ele até comentei que o futebol amador da Várzea é muito forte, né? E ele aí, tipo, a gente nem chegou à conclusão qual que é mais forte, Várzea ou Jundiaí, pra ver como que tá o nível de tão, tipo, alto que cara, tá eu falo a pra régua você, aqui, mano. é uma briga boa, cara. É uma briga boa. Porque Jundiaí, assim, né, fala assim, Jundiaí, a primeira fase não chega a ser tão forte. Por exemplo, chega nos mata-mata, os time investe, traz todo mundo, é um nível super absurdo. O nível do Jundiaí é super absurdo. Só que na Várzea, já começa desde a primeira rodada. A Várzea é muito forte. Para mim, é o do amador mais forte da região, é a Várzea hoje. É muito competitivo, né? E você já tá, tipo, aqui há uns 5, 6 anos no Amador aqui? Porque todo ano vem você jogando no Amador aqui, né? Tipo, nos times aqui. Cara, tipo assim, eu sempre joguei amador. Depois que eu tava no profissional, depois que eu parei, faz uns 10 anos que eu jogo amador já. Acho que Da nem hora. isso. Nem isso. Eu, Não faz eu uns lembro que 10 você anos. ganhou, eu acho que o ano retrasado você ganhou o cupom de encontro, né? O Amador nosso aqui. Não, o ano passado perdi na semi pro Atlântico. O ano O retrasado ganhei com o retrasado. Primos. Com o Com o Primos, é isso Primos. aí. Que eu lembro que eu e o Carlinhos a gente foi assistir o jogo da final lá. E aí foi até um Foi, árbitro de Série A que apitou, né? Esse jogo aí, que não vou lembrar agora quem foi.
Mas Eu não vou lembrar o nome dele. Marcelo de Lima Henrique? O jogo Marcelo, é isso aí mesmo. talvez. Marcelo. Marcelo de Lima Henrique, eu acho que foi. Foi com o Primos. Mas tinha sido em 2013, eu tinha sido com o Atlântico. Em 2019 eu fui com o Desportiva. Aí em 2023 eu fui com o Primos. E Jundiaí também. Jundiaí também, joguei pouco time em Jundiaí. Você deve ser o Jundiaí maior vencedor da Amador da Várzea aqui, talvez, jogador, né? Cara, pra você ver que tem, ó, o Amarildo, que é do Tamoio, cara. Esse cara tem mais de 15 títulos. Cara, só em Caraca. Várzea? Só na Várzea. Só em Jundiaí. Acho que aqui na Jundiaí. Várzea, não. Mas Aqui na aqui na Várzea Várzea tem... Cara, falar pra você, mas tem mais gente que tem título aí também. Aqui, tipo assim, eu não vou lembrar muito lá pra trás, naquelas épocas, né? Sim, Agora, eu sim. falo o Felipe. O Felipe acho que tem a mesma quantidade que eu. O filho do Mauro, o Felipe, que jogou lateral esquerdo. É Já da ouvi Várzea falar também. dele. Ele tem a mesma quantidade de título que eu. Acho que é 3 ou 4 títulos ele tem também. Sim. Pô, que da hora, mano. Tipo, faz tempo que eu escuto falar, mamadeira aqui e tal, e toda vez que tá jogando time da hora e tal, aí essa graças a final eu Deus, lembro que eu assisti sua lá. Graças a Deus, sempre eu tô chegando. Fala pra você, faz uns anos já que sempre batendo ali, final, semifinal, final, semifinal, final, semifinal. Faz uns anos já, graças a Deus. Na Vargem, Jundiaí, Campo Limpo, então. Campo Limpo eu tô nos 11 garotos lá, faz desde 2018. 2019. Eu tenho 5 títulos lá, perdi só um. Tudo em seguida. E como você faz assim para escolher o time quando vai começar a temporada? Porque vários Cara, vêm. sim, eu já logo falo pros caras, cara, a Várzea começa primeiro, então minha prioridade é na Várzea. Então, não, se bater horário, minha prioridade é na Várzea. Acabou a Várzea, aí começa Jundiaí também, só que tem Campo Limpo também. Aí eu falo, minha prioridade é em Campo Limpo. Quando bater horário, porque lá vai acabar primeiro que Jundiaí. A Jundiaí fica por última opção. Mas Jundiaí você pega, tá na primeira fase ainda, quando acaba os campeonatos todos. Tá na primeira fase ainda. Esse ano aqui vai piorar, esse ano vai começar bem mais tarde, Jundiaí. Então a minha prioridade é sempre assim. Coisa que eu não gosto, cara, de verdade, é jogar em São Paulo. Odeio jogar em São Paulo. Ah, deve ser loucura, mas por causa é pegado ou como é que é? Por causa de... Por causa do gramado sintético. Lá é tudo é sintético, né? lá. Lá é tudo sintético, não tem mais rapadão, é difícil de achar campo, lá é tudo sintético. E eu não consigo me adaptar no sintético lá. É porque o pessoal fala que não, muda pra caramba, né? O futebol, né? Do sintético pro gramado. Tipo assim, é muito rápido a batida da bola. Você pega os caras que jogam lá mesmo, meu Deus do céu, os caras parecem não dá pulando em cima da bola, é muito habilidoso. Eu já não vou não, na minha época não é assim, não. Eu já não gosto de jogar. Joguei a Copa Pioneer, joguei 2 anos Copa Pioneer lá, não me adaptei. Aí o ano passado eu fui pra Santo André lá, mesma coisa, sintético, sabe, não quer saber? São Paulo eu não jogo mais não, a não ser se for campo. Campo eu jogo, mas sintético, esquece. Aí não vira, né? E, tipo, lá nos amadores da vida aí, quem foi o jogador que, tipo, você trombou, que você lembra, assim, que foi o mais... Tipo, já chegou a jogar profissional, você lembra de algum que você trombou da hora aí? Nossa, falar pra você, tem um monte mesmo. O Brendo mesmo, joguei com ele no Paulista. Realmente pega o carregador lá. Joguei com ele no Paulista. E hoje ele tá jogando amador também. Mas, mano, você vê cada gente jogando amador que você, tipo assim, jogou com você no profissional, tipo, Palmeiras da base. Peguei um moleque, que hoje ele tava bandeirando um jogo meu e jogou comigo no Palmeiras. Oi, que da hora, mano. Bandeirando, virou juiz. Pô, O Borges aí que joguei comigo lá no Palmeiras, que era a seleção da base, jogou a seleção brasileira. Eu vejo ele jogando aí na Várzea, ele tá na Várzea hoje. Jogou, nossa, ele é renomeado em São Paulo lá, tá jogando aqui na Várzea com nós aqui. Nós não, né? No Londrina. Então você pega bastante, cara. O Sabão também tá jogando na Várzea, acho que pro Desportiva. Joguei com ele no Palmeiras também. Então você pega muita gente assim que você uns caras vão. Eu assisti uma final lá em Jundiaí também uma vez. Eu não lembro que. Eu sou muito ruim pra lembrar de data, esse negócio. Mas a gente foi assistir uma final, né, Calil? Lá na Colônia, que jogou o Marcinho, que jogou no Palmeiras. Não sei se você lembra dele. Cara, foi contra nós. Tá, você tava no jogo também? Tava na ponte, né? Foi campeão. Foi isso mesmo. E o Marcinho, foi vice, né, Calil? Foi, ó, tava o Marcinho, o Fábio Vidal, lateral esquerdo. Tinha o Elivelto, que tá na Tailândia. Primeiro ele pegou eles aqui no Paulista. Ele pegou no Paulista aqui, né? Ganhou de 2-1. Aqui no Paulista, primeiro jogo. Falando de estádio Jaime Sinta. Aí o segundo foi no Romão. Aí os caras trouxeram todo mundo pra ganhar de nós. Trouxe todo mundo pra ganhar de nós. Só que nosso time também era bom. Pra você ver, tava o Borges, goleiro aí, que pegou seleção jogando no Palmeiras. Tava o Chupeta, que é profissional, tá no São Bento agora. Zagueiro, foi pro São Bento. Então nosso time também, Fábio Gomes, Branquinho.
Ainda tinha um time bom também. Ainda ganhou deles de 2-0 aqui no Romão de Souza e ainda foi campeão. Mas o Marcinho jogava muito, joga muito. Então, eu lembro que É eu cheguei treinador hoje, atrasado né? pra caramba nesse jogo aí. Tipo, eu cheguei já no final do jogo já. E aí eu não conhecia o Marcinho, sendo bem sério na época. Aí todo mundo falou: Ô, Marcinho tá lá, Marcinho tá lá, Marcinho tá lá. Aí nós foi lá pra trocar ideia com ele, tiramos até uma foto, né, Calil? Com ele tem a foto lá até hoje, nossa, com ele Tem lá. foto, tem foto. E ele tá Tem treinando em foto da Ituano, taça lá recentemente. também. Mano, falar pra você, ali joga, hein? Ali eu vi Joga, jogar, né? joguei contra. Nesse jogo aí, ele deitou no jogo. Ele é muito Então, bom mesmo. eu lembro que eu assisti pouco. E agora ele tá treinando, tava treinando em Ituano até esses dias aí, né? Não sei onde que ele tá Isso, agora, isso. mas ele Ele tava chegou a treinando em pegar o Ituano Red lá. Bull também. Ele passou pelo Red Bull também. Depois eu acho que foi pro Ituano, uma coisa assim. Foi, é. Pô, da hora demais, mano. Pô, bom, bem da hora a resenha com nós aqui, ó, Mamadeira. Não sei se o cara tem mais perguntas a fazer aí, que eu, igual eu falei, eu falo bastante aqui e ele acaba. Não, não, acho que não, era isso mesmo. Aí ele. E essa temporada, Amador, como que tá? Cara, Você graças a Deus, tá bem, viu? Tô no Jamaica esse ano, da Popular. no Jamaica, né? Uhum. Mas O caiu Richard tá lá ainda, ô, Mamadeira? Quem? O Richard Rodrigues, volante? Não, acho que não. Eu acho que ele jogou chegou a jogar na Jamaica não sei se foi no Jamaica que ele jogou, mas ele tava recentemente por lá. Puta, esqueci, agora ele até me xingar que eu esqueci o nome do pai dele, velho. Puta que pariu, o pai dele jogou pra caramba amador também aqui. Ele mora ali no Bahia ali, morava ali na Popular, agora tá morando no Bahia lá. Puta, Mas fugiu o acho que nome ele dele. não tá, eu acho. Porque nos Não outros tá, né? volantes é outro nome. Ah, falar pra você, né? Caiu numa chave da morte. Então, falar pra você, por isso que eu Difícil. falo. O amador na Várzea é o amador mais difícil que tem. Mas graças a Deus, nós tá em primeiro lá com 11 pontos. Pô, é da hora. Então. Eu acompanho um pouquinho o Real Bertioga, meu primo é um pouco envolvido lá, né? E eu morava no Bertioga também, agora eu tô morando pra cá, aqui na Promeca, mas eu acompanho. Pô, os caras recentemente tinha caído pra Série B, voltou, aí foi campeão e agora já tá brigando de novo, né, mano? O Amador da Várzea, tipo, ele gira muito É. louco a sequência, né, velho? O ano passado ele foi campeão, puta de um timaço. Aí esse ano aqui, antes de começar, eu falei, o Bertioga, ele entra como favorito de novo, porque se manteve o time e levou mais uns caras nomeados ainda. Aí pegou eles, acho que foi na rodada retrasada, né? Acabou ganhando de 1-0 lá na Cruz Alta. Cara, mas Uhum. pra mim, de todos os times, eles é o time que pra chegar de novo, porque o time deles é muito bom. Não que o outro time não seja, é porque o time já tá entrosado já, desde uns, faz uns 2 anos que estão juntos. Então, eu lembro de uma fase recente, tipo, uns 2 anos atrás, o cara brigando, chegou a cair, inclusive, né? Eu fui até assistir o jogo deles do acesso lá e tal, e aí já voltou, já brigando lá em cima. E aí o Calil fez uma pergunta que eu achei da hora, eu vou emendar de novo nela. Essa questão das negociações aí do amador. Tipo, como é que é? A questão é financeiro, tipo, o cara chega, faz uma proposta X, aí vem outro cobre, é mais por, tipo, sei lá, identificação. Como é que funciona essas negociações assim? Cara, tipo assim, o jogador, né, fala que jogador é uma raça, cara. Eu sou jogador, eu jogo bola também, fala. Cara, o cara vem, um exemplo, o cara te oferece R$ 200, vou dar só um exemplo. Uhum. Aí, eu assim, não, beleza. Só que aí vem outro time e oferece 400. Aí o cara, porra, calma aí, que já me ofereceu 200 a mais. Não vou Pensou assinar. mais. Aí ele chega aí tem outro time interessado nele, chega no outro time e fala, pô, se você me oferecer, se você me cobrir que o outro time tá me O outro. oferecendo, eu fico. Aí ele fala, pô, mas o outro time tá me oferecendo 500. Você cobriu os 500, aí eu fico. Aí os caras vai lá e joga pra 600. Aí, mano, aí Olha. vai rodando até o cara fechar. Cara, a negociação, tem uns que fecha por jogo, tem uns que fecha mensal, tem uns que pede, o exemplo, 2.000 para assinar, ou paga uma IPVA e mais por jogo. Caramba. Não, futebol hoje tá, falar pra você, o amador hoje tá muito valorizado, cara. Que Falar pra da hora. você. E o bom é que, tipo, tem retorno, né, ô Madeira? Porque aqui na Várzea mesmo lá, todo jogo que você vai tem torcida, velho. Tipo, não, é difícil ver um jogo que tá vazio, assim, né, mano? Pra nós tem retorno que não recebe, né? Mas pra diretor, pros caras mesmo, não tem, porque não tem premiação, né? Porque os Ah, não caras, tem? tipo assim, É não, patrocínio mesmo que conta? na Varsa não tem premiação. Ô, você pega assim, folha salarial de time aí por domingo, vai beirando 7, 8 mil por domingo. Caramba, irmão. E aí, Aí tipo, você tudo isso é pega aí patrocínio. 7 jogos, 8 jogos da primeira fase, depois tem os mata-mata ainda. E aí tudo isso é patrocínio, então, que gera essa folha. Tipo assim, patrocínio, tem os caras que é dono de time que tem dinheiro, os caras tiram tudo do bolsa. Cara, mas você pega aí 8 mil por domingo, fora ainda que você vai na É sede, muita aí coisa. tem churrasco, essas coisas, vai gastar aí uns 10, 11 mil por domingo. Então, Sem tipo, retorno nenhum. pro presidente, pro clube em si, é amor mesmo. Tipo, não tem.
É muito Cara, retorno mesmo. é o ego, né? O ego, assim, eu quero ser campeão. Tem uns que tem muito ego, gosta do amador, gosta do futebol também e acaba investindo. Eu já vi, tipo assim, presidente de time vender carro para pagar o jogo, para pagar jogador. Caraca, cara. Mano, é uma loucura. É tipo assim, tem uns caras que é fanático mesmo. Isso aí chega a ser até, tipo assim, uma doença do cara vender carro, vender uma casa para poder pagar o jogador. Não vai ter É loucura. retorno nenhum, Caraca. mas o cara ama, né? É loucura. Hoje você Pô, vê mas muitos amantes do futebol. tá na hora da Várzea começar, tipo, da cidade de Várzea, começar a dar uma premiação aí, né, pô? Porque o nosso armador aqui é tão, tipo, a visibilidade é tão grande e tal. Os times são muito bons, igual você falou. E, tipo, igual aquela vez que veio os juiz da Série A, quem paga? É os clubes que faz uma vaquinha ali, aí a prefeitura Não. entra. Tipo assim, quando vai fazer o campeonato, a prefeitura arca com a arbitragem. Então não sai nada dos Certo. clubes. Então, tipo Ah, assim, tá. tem cidade que os clubes pagam os árbitros por jogo. Só que na Várzea não. Na Várzea o que acontece? A prefeitura banca. Então a prefeitura Ah, dá os campos e dá os árbitros. Aí quando vem Mais esses segura, árbitros né? de fora, quem paga tudo é a prefeitura. Os times não ah, relamão, nem o gestor relamão, quem paga é a prefeitura. aí nas final é onde aí vai a galera pra tirar aquelas fotinhas, fazer aquela média. Por isso que eles estão Tá, do cara, lado. só que o amador da Várzea é um dos melhores que tem de nível de jogadores, só que, tipo assim, nível a campo é o dos pior. Tipo assim, muito bom jogador, os times são muito bom, só que os campos são muito ruins. Por isso que eu falo que o amador de Jundiaí, de Várzea, é o mais difícil de se jogar. Porque é muito jogador bom, tem jogador que vem de São Paulo que joga society lá, e não consegue jogar o amador daqui porque a bola vem só na canela. Porque o Também campo tem é muito cano, né? ruim. Ah, Cara, aqui desenho. é muito contato na Várzea. É muito contato na Várzea. O cara pega na bola e tem dois, dando sarrafo nele. E os jogadores são tudo bom, tudo cara que joga a Copa Pioneer. Você pega cara que jogou profissional. Agora lá, você vê, Sim. vai chegar outro profissional. Não sei se vai vir pra Várzea. Pra Jundiaí, eu acho que ele lá. Jundiaí, você pega aí o Marlene. Você tem o Pará, Santos. O Pará tá O aqui, Rab... mano, Marlene? Não, ele jogou ano passado já. O Pará. Ano passado tava no Marlene, o Pará, o Habib, tava esse Mendes. Aí Uhum. esse ano aqui, Pará tá de novo. Tá o Luiz Felipe jogou no Palmeiras. E agora eu fiquei sabendo que eles vão levar o Léo Jabá. Porra, o Olha. Léo já vai, mano. Aconteceu, o Léo Jabá foi pego no doping, né? Sim, eu vi essa Sim. resenha aí. Ah, Ô, então, ele não vocês pode jogar. conhecem Ele é ele, daqui da mano? região, Ele né? disse, disse que ele é aqui de Ele é de Várzea, São mano, Paulo. o Léo Jabá, né, mano? Não sei de onde que ele é. Tipo assim, eu Porque falo porque uma ele vez Parente aqui. na época de Corinthians dele, compartilharam algumas fotos dele aqui na vila. Tipo, ele postou ali na Popular que ele tava lá e tal. Eu achei que ele fosse de lá, mas deve ter algum parente então lá. só se pode, porque às vezes também, quem já veio aqui na Jardim Paulista foi o Guilherme Arana, né? Já veio É, aqui já. ele, eu cheguei a trombar o Guilherme irmão Arana. dele aqui já. O Gustavo É, Arana o, encontrei Gu- com ele. então, aí o Léo Jabá vai acabar jogando amador, cara. E eu acho que fiquei sabendo que ele tava no Marlene também. O cara, E o 2 anos de Barbosa tá no dó. Marlene, né? O Barbosa Barbosa também. tava com nós na ponte, foi pro Marlene. Olha só. Eu tava na ponte ano passado, joguei a final contra o Jamaica, porque eu joguei no Jamaica já também, fui campeão no Jamaica, na Amador de Jundiaí. Vou Uhum. voltar pro Jamaica esse ano. O Jamaica de lá é o mesmo Jamaica daqui? Ou não? Não, aqui é o da Popular, o Jamaica é do Tamoio. Ah, do Tamoio. Tá, isso daí, ó, Pô. preciso falar pra você, isso daí vai me dar uma dor de cabeça, uma repercussão que eu vou dar no Jamaica, porque o ano passado nós pegou eles. Eu perdi o Uhum. pênalti na final, a decisão dos Putz. pênaltis. Olha. E esse ano vou pro time que perdeu o pênalti. Nossa. Já vou falar que você Vou dar tava uma, meio que. eu sou mercenário aí que eu perdi de propósito. É, É. isso mesmo. Ó, e aqui da Várzea, qual que tipo, é o time mais estruturado que você acha, tipo, de pagamento, time estruturadão legal mesmo? Todos eles são legais ou tem algum time que é Cara, destaque? todos eles são, acho que, mano, todos eles são legais. Acho que todos os times da primeira que paga. Não tem, são 16 times, todos pagam, cara. Todos pagam, lógico, né? Tem uns que pagam menos, que a folha é um pouquinho menor, mas tem uns que pagam mais. Então, aqui na Várzea aqui, cara, o menor que você vai receber, tipo assim, eu falo mais, tipo assim, não falo por mim, mas todo jogador pega uns 200, 250. Aí você Uhum. pega os times assim que pode ter um gasto maior e pode pagar mais. É 600, é 700. É os times que quer ser campeão investe mais. Como o Atlântico ano passado investiu uma nota. O Real Bertioga investiu menos que o Atlântico. Quem foi campeão? Real Foi Bertioga. campeão. É. Futebol É aquela é muita questão, tipo, loucura. no futebol tá acontecendo bastante isso também, né?
Tá. Até no profissional a gente tá vendo isso, né? Tipo, o time um pouco. Agora mesmo a gente viu o Crystal Palace ganhar do Manchester City esse final de semana. Que é uma loucura. Então, O tanto que os caras investem no Manchester City ali. cara, igual Né? na final da UEFA, eu pensei que o Manchester ia levar. Tottenham ganhou. Sim. Então, eu Quando acho, tem que ganhar, na né? minha opinião, o É. PSG leva a Champions League, mas vai saber. Vai saber, não Merece, dá pra também saber merecia, né? futebol. E o futebol é legal por causa disso, né? Dessa improbabilidade que acontece. Cara, futebol é uma loucura. Você fala assim, igual eu joguei uma Copa da Mispoli. Fui vice-campeão agora na Copa da Mispoli. Nosso time era eu, o Barbosa, era muito bom. Não menosprezando o time dos caras. Era muito bom também. Cara, né, empatou 2-2, tá por 2-1, empatando no último minuto e perdemos nos pênaltis. No Dia das Mães foi a final. Olha só. Cara, eu falei assim, pô, futebol é. E os caras não gastavam R$1. Não gastavam R$1. Um time de amigos. Time de amigos foi lá e foi campeão. Tirou vários times aí que estavam investindo. Pô. Foi de futebol, loucura. E quando, tipo assim, por exemplo, você que joga aqui na Várzea, você é daqui da cidade, né? Então, tipo, pô, tem aquela cobrança igual, tipo, rola, tipo, aquela, por exemplo, você tá na rua ali, nego te viu, ô, pô, e ontem você jogou mal, errou pênalti, Perdeu o tá? pênalti. Qual que é esse cegadão? Cara, Tipo, o nego não te incomoda, não. assim, na rua assim não, né? Na rua assim não, porque, um exemplo, o Jamaica era da Popular. O Desportivo já teve isso aí já. O Desportivo eu morava lá na cidade de Nova 2, aí já tinha. Aí, deixa eu ver. O Atlântico aqui nunca tive. Esse ano passado aí, da Ponte Preta, que eu errei o pênalti, a gente perdeu a final, eu fui pra sede, fui comemorar, fui pra festa. Ia ter festa normal, se ganha, se perde. Cara, que teve gente falando pra mim, pô, você perdeu o pênalti de propósito, porque você jogou no Jamaica, você vai ficar de lá. Eu falei assim, pô, você vai pegar. E eu já tava meio que cabeça quente, assim, mano, peguei e fui embora da festa. Peguei e fui embora da festa, mano, vou estar escutando esses caras falar que eu perdi de propósito um pênalti. Tá maluco? Tá tempo de quê, né, mano? Acontece, cara. Querendo ou não, o amador também tem umas pressãozinhas que falar pra você, viu? Tem as torcidinhas que achar. É porque, tipo, por exemplo, quando você joga no time profissional, né? Acabou o jogo, você vai direto pro vestiário, aí você vai pro busão do time, de lá você segue sua vida. Mas ali não, você tem que sair no meio da galera, você vai embora com, tipo, né? Outro dia você tá na rua de novo. Profissional, os caras te xingam, mas vai te xingar muito pelo Facebook, Instagram. Se o cara coloca uma foto, os caras ficam nos comentários, jogou uma ontem, beleza, você acabar vendo. O amador não, amador você vai ver os caras no dia a dia, você vê o cara lá no domingão depois, na sede. No mercado. No mercado. Tem os caras que é bocudo e xinga, não tá nem aí não. Pô, da hora demais. Mano, Madeira, pô, sensacional, velho. De novo agradecer você o tempo que você teve de bater um papo com a gente aí. Mano, eu nunca tinha conversado com você é firmeza pra caramba, tipo, de trocar ideia, assim, boa da hora. Que, tipo, às vezes você vê no campo ali, você vê o cara meio pá, parece que ele é meio marrentão e tal, mas, pô, você é bom firmeza. Resenha da hora. Resenha demais. Acontece. Eu tenho duas perguntas, tipo, pra fazer só pra encerrar, depois o Calil fala dele. Primeiro, qual foi dos times que você falou aí, que você rodou, né? Paulista, Bragantino, São Bento, São Carlos, pá. Qual que foi o que mais marcou, assim, mano? Foi o Paulista? Teve algum que mais marcou você, assim, que você falou, não, esse que foi da hora e tal? E já emendando também, qual foi o melhor jogador que você jogou junto? Cara, de time, assim, que eu joguei, foi o Paulista que me deu a oportunidade, né? Então, o Paulista, ele me abriu a porta pra mim, pra me realizar meu sonho, realizar o sonho do meu pai. Acho que o Paulista marcou bem minha vida, porque, tipo assim, de todos os times que eu joguei, não que eu fui mal. Mas no Paulista ali eu tive uma sequência muito boa. Eu joguei a Série A1, joguei a Série A2, tive momentos muito felizes lá, fiz bastante gol. Então, o que marcou mesmo foi o Paulista de todos os clubes. Agora, um jogador que eu joguei assim, foi o Claudinho. Pô, Claudinho. E já era diferente nessa época, já? Tipo assim, ele era emprestado do Corinthians, ele foi emprestado do Bragantino, ele era do Corinthians. Pô, ele não tinha moral nenhuma, você vê ele assim, só que eu cheguei lá, meu pai assistiu os treinos lá, aí o pai dele tava lá também. Pô, meu pai era assim com o pai dele, aí eu acabei pegando uma amizade com ele. Pô, esse moleque ia chegar no vestiário e sentava do meu lado, e resenha, aí na ia concentrar e tava sempre junto comigo, descia pro café, foi um cara que eu tive bastante amizade mesmo. Depois, ainda que ele foi pro Zenit, tive ainda contato com ele, conversava com ele pelo Instagram. Foi um cara que, assim, o melhor jogador que eu joguei, assim, em questão de humildade, pra mim, foi ele, assim. Que da hora. E agora tá na Joga Arábia, muita tá bola, né? com o burro na sombra, agora já era, né? O bicho tá milionário agora. Agora o bicho tá milionário, tá foda. Da hora. Joga E muita você, bola. Kaká? Não, é mais agradecer ele mesmo pela resenha, foi legal pra caramba, né? Quem sabe outro dia a gente bate uma resenha aí presencialmente, né? Todo mundo num estúdio e tal, seria legal pra caramba. E perguntar Bora. também por que do apelido Mamadeira?
Ah, isso daí todo mundo pergunta. Pô, demoramos pra perguntar, pô. Quase uma hora de resenha, agora que já perguntou. Demorou mesmo. Cara, eu era pequeno, eu tinha 11 anos, eu jogava num time chamado Gandaia. Tinha a balada Gandaia. Cara, os caras eram o quê? Mais velho, de papo de uns 10 anos mais velho que eu, era bem franzininho, magrelinho. Os caras começaram a me levar pra esse time aí, pra jogar. Aí tinha o dono da balada, chamava Genilson. Aí tinha um moleque que era um pouquinho mais velho que eu, coisa de 3, 4 anos. Lembra aquelas categorias que tinha infantil, mamadeira, chupeta? Sim, Ele era sim. juvenil. Aí, como ele era um pouquinho mais velho que eu, ele colocava de juvenil o apelido dele. Aí eu cheguei. Pô, você é mais novo, como você é seu apelido agora? Aí o dono do Gandai, eu falei, pô, eu vou dar um apelido pra ele, Mamadeira. Cara, o apelido foi e pegou. Mamadeira, e Pegou. a apelido pegou, só que eu conto essa resenha pra todo mundo, só que nem todos acreditam, né? Todo mundo pensa que porque eu bebia pra caramba e bebo pra caramba, mas não tem nada a ver com. Tem nada a Cara, ver. coincidiu com tudo os apelidos, aí acabou pegando Mamadeira, você é doido. Pô, da Cara, hora, mas, mano. tipo assim, mas nos clubes, nem todos me chamam, nem todos os clubes que eu passei, o apelido meu pegava. Tipo assim, o Paulo Roberto já não chamava de Mamadeira, não gostava. Não, você é o Eric. Bragantino, Eric. Só no Paulista mesmo, que os caras me chamavam de Mamadeira, que não tinha problema nenhum, mas em outros clubes era sempre Eric. Nunca era Oi, Mamadeira. e treinador parece que tem muito disso, né? Tipo, eu via na época do o Tite no Corinthians, por exemplo, Paulinho era Paulo, né? Tipo, eles não é muito de. O Aquele Felipe treinador mais Coutinho é Couto, eles é tudo formalzão, né? aquele treinador mais antigo também, né? Mais Oi, você, sério, né? a gente falou uma boa agora. E técnico, mano? Teve algum que te marcou que você falou, pô, não, esse aqui era bom tal? Qual deles que marcou mais você, assim? Tipo assim, todos os técnicos que eu passei foi tudo. Claro, foi o Giba que me deu a primeira oportunidade, né, como profissional, ele que me avaliou tudo certinho, ele que passou, que fez meu primeiro contrato. Acho que um outro treinador que eu gostei muito, que eu tenho até uma amizade até hoje, que é o filho dele, que é do Gel, o Roberval. Ali é um cara sensacional, um cara, eu chamo ele de velhinho, né, que tá na idade. Um cara sensacional. Passei também o Pintado, gente É o boa também. Pintado. O Paulo, joguei com o Pintado no Guarani, depois só no Guarani. Puta, cara, gente boa também. Tipo assim, um cara que gostava muito de mim era o Paulo Roberto, só que é um cara marrento, viu? Marrento, cara. O cara chamava ele de Luxa do interior. Nossa, só Olha. isso, só, né? Ó, Nossa, cara, cara, pouco perna, então. não dava muita moral, ficava o treino rolando, ele ficava o dia inteiro no celular. Ele é marrento, o Paulo Roberto é foda. Mas o que Caramba. mais marcou mesmo foi o Roberval e o Giba, né? O Giba por me dar a oportunidade de ser profissional e o Roberval que eu passei em bastante time com ele. Quem eu vejo falar muito do Giba é o Neto, né, mano? O Neto fala muito dele, né? O craque Neto, eles jogaram junto. E ele dá muita moral pro Giba, né? Diz que o Giba era um baita de um volante, acho que era volante que ele era. Um baita jogador. O Neto dá moral pra ele, deu moral até pro Derval aqui da Varsa. Derval, pai do Caluan. É isso mesmo. O Neto, tipo, ele dá bastante moral pra esse cara. O cara me mandou um vídeo, o Neto falando dele, do Derval. Nossa, Da o Derval hora, da hora. o Derval já gosta de achar, imagina agora. E tem alguma resenha que você lembra assim, ô Mamadeira, da época que você era profissional, pá, tipo, um negócio, alguma resenha que marcou? De vestiário, bastidor, alguma coisa? Cara, falar pra você, só quem vive esse negócio de vestiário, concentração, vai saber mesmo, porque é um negócio que hoje eu sinto falta disso daí. Tipo assim, de ter a resenha, de concentração, cara, é a coisa mais gostosa, você ficar viajando pra cima e pra baixo, e pega avião, aí chega no hotel lá, tem uma cronograma lá pra você fazer tudo certinho lá. Agora, uma resenha mesmo que me pegou, acho que, tipo assim, não tem uma que que marcou assim. Para mim, todas as resenhas que tinha assim de concentração, morar embaixo de arquibancada, para mim era isso aí. Eu sinto muita falta. Até falo pra minha mulher de vez em quando, pô, se eu fosse profissional hoje, ia ter aquela resenha lá, aquela concentração. Você dormindo, tipo assim, no quarto era você mais um, o parceiro do seu quarto lá, gente boa pra caramba. Hoje em dia, quem para de jogar bola, sente muita falta disso aí. A parte de parar é essa, né? A pior parte de parar, porque, mano, futebol, quem vive, quem consegue chegar lá é muito gostoso. É difícil se manter. Você chegou. A coisa mais difícil é de você se manter. Conseguiu se manter firme, cara, a resenha é muito boa de verdade mesmo. É muita viagem, é muita história que você vai contar pro seu filho lá na frente. E o da hora que o podcast tipo, trouxe isso pra gente, né? Porque agora você vê os jogadores vai no podcast, conta muito, porque pra nós antes, a gente sabia que tinha o bastidor, mas não sabia como é que era, né?
Aí, tipo, o cara que você vê, um exemplo, você vê na televisão, o cara todo. Um exemplo, o Odivan, vou ler mais longe, zagueiro do Vasco. Você vê aquele cara marrentão, o Amaral conta um monte de resenha do cara, pô. O cara era mó da hora tal, mó firmeza. Tá, entende, E agora mano. os podcasts também trazem isso pra gente, né? Isso aí é, então, o bom de podcast daí, pro cara que ele conta um pouco que ele viveu, conta das resenhas que ele tinha. Cara, você vai pegar jogador aqui, ó, eu vejo o Amaral, Vampeta. Pô, esses caras, Nossa, imagina a época Não, desses caras, demais. como que era, mano. E aí é a nossa, mesma esse cara coisa é pra resenha. mim, assim, o dia que eu contava pro meu filho, pô, fulano ali, ó, aquele fulano ali, eu tinha uma resenha com ele, fiz isso com ele, né, fez isso no vestiário, pô, resenha ali, jogador, falar pra você, pouco tempo que eu fiquei no profissional, acho que foi 7 ou 8 anos, falar pra você, tem história pra contar que foi cada coisa que eu já vivi nesse futebol também. Ó, já vamos deixar então o desafio aqui pra galera. Vamos trazer uma madeira de volta um dia só pra você contar a resenha dessa época sua de futebol. Agora a gente já sabe sua carreira, a galera já vai conhecer mais. Na próxima vez que você voltar é só pra contar a resenha. E aí você vai Vai, lembrando a então vai, resenha, vai ficar vai umas frescando a duas, memória. vai ficar umas 5 horas aí contando resenha ó, de profissional e de amador. De amador é pior ainda. É isso que eu ia falar, deve ter Demais. muito mais, né, mano? Muita coisa que Não, de acontece. amador, nossa, a resenha é pior. Show, vai estar Mas marcado, então, ó. A galera, a gente já conheceu sua carreira agora, né? Então no próximo podcast que você tiver um tempinho, a gente marca pra contar as resenhas do Mamadeira aí na época de jogador, tanto de amador quanto de profissional. Beleza, vai ficar a noite inteira, então. Da hora. Irmão, muito obrigado mais uma vez. Foi sensacional. Da hora demais mesmo. A gente tá começando nosso canal agora, mas assim, está com portas abertas. Na hora que você quiser voltar pra gente bater papo, pra gente conversar. Tiver umas indicações de jogador que gosta de conversar também, igual você, que é resenha, manda pra nós. A gente tá tendo. Começo é difícil, você sabe? Começou, internet tá Sim. igual o mundo do esporte mesmo, né? Tipo, você chegar a ter contato e tal, tá complicado. Ó, um cara Mas. que, tipo assim, você pode fazer o convite pra ele, vai na hora, que ali tem história em Fábio Gomes. Fábio Gomes, vamos procurar ele depois no Instagram também lá. Você tem ele no seu Não, Instagram? depois, eu tenho no Instagram, depois eu te mando o número lá no WhatsApp lá. É um cara que, campeão da Copa do Brasil, ali tem história, viu? Ali tem história Pô, também. manda pra gente aí, Ele tá mano. A gente vai sempre no trocar ideia. podcast, eu vejo ele direto postando negócio de podcast. Ele gosta, Aí, que ele da gosta hora. da resenha. Eu vou procurar ele depois. Você manda o contato, a gente já agenda com ele aí. E tiver Tá. mais jogador. A gente tentou falar com o Barbosa, não conseguimos. Acho que ele tá bem na correria. A gente vê pelos stories na pizzaria dele lá e tal. Ele tá na Se tiver pizzaria, algum ele tá contato numa com ele corrida. aí também. Ó, tem um Brendo, então, tem bastante jogador mesmo. Pô, agora a gente tá com o seu número no WhatsApp, né? Depois dar um alô Sim. lá. E você vai passando os contatos que você puder passar aí, a gente vai Quando alinhando aí. precisar, só me chamar lá, tô lá. Só à Da hora disposição pra demais. você. Irmão, muito obrigado mais uma vez pelo Obrigadão, seu hein? tempo. Pedir pra galera Tamo que chegou junto, até aqui valeu. dar like, se inscrever no canal. A resenha foi maneira demais. E até a próxima, irmão. Muito obrigado mesmo. E aí, a gente vai postar a resenha na terça-feira. Aí a gente te marca Tá. no Instagram, se você puder repostar pro seu pessoal também ver Então, né, que vai sim. nosso Mando lá conteúdo. nos grupos também. Sucesso para vocês, meus irmãos, Calil, Lucas. Deus abençoe vocês aí. Que logo, logo o estúdio de vocês esteja pronto aí para nós bater pessoalmente essa resenha também. Deus abençoe e tamo junto. Que precisar, só me chamar lá no WhatsApp lá. Tá Já era, feito. então. Irmão, brigadão, Mamadeira. Bom descanso, abração pra família aí. Valeu, irmão. Bom E descanso, até bom a restinho de próxima aí. semana aí. Até a próxima. Valeu, É nóis, Calil. tamo junto. Valeu, Valeu, Lucas. brigadão, Obrigado. Valeu, viu? rapaziada. Curta, Tchau. compartilha, se inscreva no canal. Ah, Calil, coloca o Instagram do Mamadeira aí. A gente fez a thumbzinha pra colocar o Instagram dele. Não colocamos aí, Aqui, galera. ó. Segue o Mamadeira lá, aí, ó. Eric Mamadeira. Segue ele no Instagram lá, ele posta direto os jogos dele, lances e tudo mais. Então segue ele também lá. E segue a gente no Instagram também, em todas as redes sociais, Arena Local. Porque aqui na Arena Local, Calil. A resenha é sempre o melhor lance, garotinho. Valeu. Valeu. Valeu, tamo junto. Falou.